Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Operação Lotus. Como estamos? Espero que vocês estejam bem. Gente, todo domingo uma profissão nova aqui para vocês às 5 horas da tarde. Se você não sabia desse quadro, porque é um quadro novo, já fique sabendo, já chega, se inscreva no canal, porque toda semana tem algo diferente aqui para vocês. Fora as nossas lives de toda sexta-feira. E hoje, Fê, vamos soltar um trechinho para eles verem, né? Vamos ver um trechinho do que vai acontecer na live de hoje. Bora! Eu vi hoje uma mulher dando mamar para um bebê reborn. Não é outra coisa, é transtorno. Criança sendo tratada como adulto e adulto infantilizado como criança. Uai, que loucura! Primeiro vem o respeito, para depois vir o amor. A gente só ama quem a gente respeita e admira. Eu acho o psicopata social ou o sociopata é tão grave quanto o psicopata que chega ao crime. Todo psicopata tem traços de narcisismo perverso intensos. Então, sonhos recorrentes, com toda certeza, tem um conteúdo analítico muito grande. Se você sonha um sonho e esse sonho é recorrente, tem alguma coisa aí que o seu inconsciente está precisando te contar. Nós estamos falhando grave como humanidade. Gente, eu não sei quem tá mais nervosa pra essa live. Sou eu ou você que tá assistindo, porque é o seguinte. Eu tava conversando aqui com a minha convidada e existem poucas pessoas que eu trouxe aqui no canal onde eu fiquei, na verdade, nenhuma eu fiquei tão ansiosa como hoje. O Fê tá de prova. Fê, seu áudio tá funcionando aí? Tá. O que eu falei hoje de manhã, Fê? Eu não dormi. Gente, eu tô super ansiosa, por quê? Porque é um trabalho que eu sou muito fascinada pela mente do ser humano, né? Eu acho que a gente tem tanta coisa para estudar e alguém que se dedica a isso, eu fico assim impressionada. Ó, quem chegou, a Aninha chegou. E alguém que se dedica a isso, eu fico assim, fico boba. E a Andréia, que a gente já vou mostrar ela aqui para vocês, ela se destacou muito na internet nesses últimos tempos, nesses últimos meses, pelo trabalho dela, pela opinião. Sabe quando a gente tem uma opinião, mas tem medo de falar, um receio de que as pessoas não entendam muito bem a nossa opinião? Então, a Andréia não. A Andréia, ela fala o que ela pensa com base. E foi isso que eu admirei nela as primeiras vezes que eu comecei a ver os vídeos dela. E eu tenho a honra de recebê-la aqui com a gente no canal. Então, Andréia, seja muito bem-vinda à Operação Lotus. Olha, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Prazer é meu, querida. É uma benção e eu tento estar onde eu tenho conseguido. Nossa. E é uma honra estar aqui para falar com vocês. Tomara que você fique mais ansiosa ainda. Nossa. Vou te apertar bastante, só porque você... E tá, sim, uma questão. A equipe dela falou pra mim, Stephanie, a gente vai pra São Paulo dia tal. Eu falei, não, eu vou agendar o estúdio, eu vou fazer, porque, caramba, tá corrido, hein? Tá corrido, graças a Deus. Palestras, como é que tá? É o resultado de uma vida inteira, né? A vida inteira eu quis muito isso, estudei muito para isso, trabalhei muito para isso. Não imaginei, não foi nada muito planejado. Eu não tracei um projeto de carreira para, vou estourar no Instagram, como faz para isso acontecer? Vou estourar no TikTok. Não, eu só fiz a minha parte. Eu fiz o meu arroz com feijão. Eu fui estudando, fui fazendo e as coisas foram acontecendo de forma muito orgânica, de forma muito natural. Mas eu estou muito feliz, estou muito mesmo, estou no melhor momento da minha vida. Ai, amém. Sabe o que eu vi uma influenciadora? Se eu não me engano, foi a Lara Nesteruk que falou isso. Quando você faz o seu bem feito, você já tá na frente. É isso. Porque tem muita gente que não faz o mínimo. Então, quando você já faz o mínimo, você já tá na frente. Você já foi anos-luz pra frente. E é isso. Então, vamos conversar um pouquinho, então. Conta pra gente, por favor, um pouco sobre o porquê escolher a área da psicanálise. O que te chamou, te saltou os olhos nessa área? Vamos falar um pouquinho de antes disso, né? De onde eu saí, de como que essa história chegou até aqui. Conta. Na verdade, eu acho não, né? Quem acha não acha nada. Na verdade, para mim, nós que somos profissionais da área de saúde mental, em especial, nós somos pessoas que, de certa forma, se propõem a curar, porque, de certa forma, tem muitas feridas interiores. Sabe muito bem aonde dói. Então, profissionais de profissões de cuidado, que querem cuidar de alguém, emocionalmente, em geral, foram pessoas que precisaram ou que precisam ser cuidadas. Então, eu nasci nesse contexto. Meus pais tinham 7 filhos, meus pais também de família militar, meu pai militar, meus irmãos militares, meu cunhado, enfim.
Tiveram 7 filhos, eu fui a última. Minha mãe engravidou de mim 10 anos depois da última criança, então, assim, zero planejado. Minha mãe, quando eu nasci, teve um choque anafilático com anestesia. Então, eu saí do hospital. Minha mãe continuou no hospital por 3 meses. Então, quem cuidava de mim eram os meus irmãos. Meu pai, um policial militar, tinha que viajar às cidades todas da região. E os meus irmãos pequenos cuidavam de mim. Aí você já imagina um contexto. 6 crianças, sem pai, sem mãe, cuidando de um bebê recém-nascido. E a nossa diferença de idade de 10 anos para cima. Meus irmãos eram uma escadinha. Então, quando eu nasci, tinha irmão de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eram crianças e adolescentes cuidando de um bebezinho que tinha acabado de nascer. Então, eu nasci nesse contexto. Minha mãe volta para casa 3 meses depois para conseguir cuidar de mim e de tudo que acontecia. Eu cresci nesse contexto, porque aí meus irmãos, quando eu era bebê, meus irmãos eram criança e adolescente. Quando eu era criança, eles já eram jovens. Então, eu sempre fui muito sozinha. Então, eu tenho nítida imagem dos meus irmãos brincando e eu num canto de parede olhando. Porque eu não participava, não tinha a menor graça chamar eu para participar junto com eles. Eles estavam em outro nível de brincadeira. Então, sempre houve esse descompasso entre eu e os meus irmãos. Então, eu acho que isso já ressoa lá na minha carreira. Aí começa o contexto, e aí hoje eu fico pensando sobre isso, como que tudo isso nasce, o quanto isso, inclusive, me emociona muito, né? O quanto eu sempre tive uma alma diferente, assim, eu tinha percepções muito diferentes. Quando eu fiz 5 anos, eu lembro do meu pai chamar a gente, 7 filhos, sentar a gente na mesa e falar, meus filhos, papai tem dinheiro para comprar almoço e janta. Café da manhã e café da tarde, papai não dá conta. Minha mãe não tinha condição de trabalhar. 7 filhos. Imagina um policial militar em Minas. Devia ganhar muito pouco na época. E aí, eu lembro que a minha mãe falou, não, mas a gente vai dar um jeito, os meninos vão ajudar para poder comprar o café da manhã e o café da tarde. Começamos a catar sucata no bairro e nos bairros ao redor. Então, a gente catava lata, negócio de cerveja, resto de coisa errada que o povo jogava na rua. Vendia no final do dia. E aquele dinheirinho era para comprar pão, leite, suco, refrigerante, para o café da manhã e para o café da tarde. Só que a gente dividia o dinheiro. Então, no final do dia, o que dava, dividia em 7, cada um tinha a sua parte. Meus irmãos compravam café da manhã, café da tarde, pão, leite. Eu, com 5, 6, 7 anos, catava meu dinheirinho, comprava CD do Pavarotti. Eu lembro da minha mãe ouvir eu colocando o CD e falar assim, gente, tadinha, essa menina, ela é doida. Ela tem problema de cabeça, Sebastião do céu. Vai ter que levar no psiquiatra. Essa menina ficou ouvindo essas gritaiadas desse povo cantando. Então, com 7 anos, eu já tinha isso. Eu gostava de ópera, eu gostava de Nietzsche, eu gostava de Aristóteles, eu gostava de Simone de Beauvoir, eu gostava muito de estudar, eu morria de estudar. Os meus irmãos queriam brincar, queriam fazer outras coisas, eu queria estudar. Eu queria entender a origem das coisas, eu perguntava, eu chegava no médico. Mas isso sem ninguém te incentivar, isso veio de você? Meu. Caramba. Meu pai falava assim, essa menina vai ser repórter. Porque eu chegava no médico, eu perguntava, como foi para o senhor estudar? Como que é? É difícil ser médico? Quantos anos tem que estudar? Eu especulava tudo. Se eu chegasse aqui, eu ia te perguntar tudo. E até hoje eu sou muito perguntadeira. E eu lembro nitidamente do meu pai falando, essa menina vai ser repórter, essa menina pergunta demais. Então eu tinha essa ânsia de estudar, de entender, de saber por que as coisas são como elas são, por que você se comporta como você se comporta. Isso de pequena. De pequena eu lembro disso. Então, essa perspectiva profissional, ela nasce lá atrás. Então, muita gente falava assim, por que você fez filosofia e se tornou filósofa? Não, eu não fiz filosofia e me tornei filósofa. Eu era filósofa. E eu fiz filosofia para validar. Quando eu tinha 8 anos, a professora fez uma prova. Você punha aqueles textos, até hoje, né? Punha um poema lá de alguém, aí numa pergunta, recortava aquele trecho e punha. Por que fulano falou isso? Eu lembro nitidamente, ela pôs um texto da Cecília Meirelles, aí a pergunta número 1 era um recorte. O que Cecília Meirelles quis dizer nesse trecho do poema? Eu tinha 8 anos. Eu respondi, não sei o que Cecília Meirelles quis dizer, eu não sou a Cecília Meirelles. Eu posso dizer o que eu entendi do poema. Aí ela chamou minha mãe, falou que eu tinha sido grossa. Aí eu falei, não, professora, eu não fui grossa, eu estou querendo dizer assim, eu não posso falar o que você disse. Gente, eu tenho uma história muito similar. Eu pintei o céu colorido.
E a professora me falou que o céu era azul, como todas as outras crianças. Minha avó pinta telas, né? Pintava telas. E aí eu falei pra professora, sem querer ser grossa, mas falei, você não olha pra natureza. Porque o céu não tem só uma cor. Falei, você não olha pra natureza. Aí eu falei, né, isso pra professora, e a professora falou, por quê? Eu falei, porque eu vejo a natureza. Eu vejo a minha avó pinta e o céu fica colorido também. E tinha pintado, né, o céu todo colorido. Foi exatamente isso. Foi minha mãe falando, ela não quis ser grossa. Ela só quis, né, porque queria que todo mundo pintasse de azul. E o trecho também. Tem uma frase, um texto de Nietzsche que me saltou aos olhos há muitos anos atrás. Que foi exatamente isso. Era aquele, há multidões em mim, né? Eu tatuei o teu final aqui, ouse conquistar a ti mesmo. Ai, que lindo. Eu tenho essa tatuagem aqui porque foi um texto que me saltou e pra mim ele tem um significado tão grande, tão forte. Mas muita gente passa por textos e não entendem o que aquilo carrega, né? E é isso. Então, até hoje eu penso isso. Até hoje não dá pra falar o que você quis dizer. É muita ousadia. Você me fala uma frase, eu vou falar, ela quis dizer isso. Não. Eu posso falar o que eu entendi do que você disse. Agora, você quis dizer... Então, ali eu já percebia isso. Os meus irmãos estudaram todos, nós somos de Uberlândia, todos estudaram na escola do bairro. E minha mãe me matriculou na escola do bairro. A diretora chamou ela com 30 dias. Falou, dona Maria, faz o seguinte, põe ela numa escola lá do centro da cidade. As escolas são melhores. Ela é muito inteligente, ela vai ficar desperdiçada aqui. A gente não vai conseguir dar atenção e o respaldo que ela precisa. Isso não me envaidece. Pelo contrário. Como diz o Nietzsche, né? Há multidões em mim. E há peso nisso. Há peso. Porque a ignorância ela é um excelente sedativo. Quanto mais você conhece, mais responsável você se torna. Mais pesado as coisas vão ficando. Mais te cobram. E mais você enxerga, né? É aquele filme... tem um filme que é maravilhoso, não é A Janela da Alma, não. Esqueci o nome dele. Que todo mundo fica cego, pega um vírus e só uma mulher não fica cega. E ela continua enxergando. Esse filme é maravilhoso. É inspirado num livro. Esqueci. Ver o nome, Fê. Todo mundo, na humanidade, é uma pandemia, todo mundo fica cego e só ela não contrai o vírus. E ela continua enxergando. E todo mundo está cego. Aí você imagina o peso disso. Ela vê gente comendo comida estragada. Ela vê o marido dela traindo ela. Ensaio sobre a cegueira. É baseado num livro. Ela vê o marido dela traindo ela e ele acha que ela não está em casa. Então ela enxerga tudo. Ai, gente, essas horas é melhor não ver mesmo, né? É isso mesmo. Então o conhecimento, ele faz isso. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam uma coisa muito simples. E elas não estão enxergando o contexto. Mas para mim não está simples. Para mim está extremamente complexo. Eu sou o ensaio da cegueira. Caracas, eu vou Esse filme é maravilhoso, porque ela tem uma angústia horrorosa. Horrorosa. Você imagina você não viver num mundo de cegos, você enxergando. Está acontecendo aqui um rolê. E você está vendo, e as pessoas não estão vendo. Então, o conhecimento, ele faz isso com a gente. Então, voltando lá à sua pergunta inicial, né? Como que eu entro nesse mundo de saúde mental? Enfim, eu começo com a filosofia. Sou filósofo por excelência, essa é a minha graduação, muita gente pergunta. Sou apaixonada por filosofia. Eu acho que todo mundo deveria fazer filosofia. Acho que filosofia é, para mim, célula máter, todo mundo deveria estudar filosofia. E aí depois me apaixono pela filosofia da mente, pela psicanálise, aí pela neurociências, e aí a coisa toma uma dimensão. Tudo passando sempre pela dimensão do mental, né? De entender o que acontece, porquê dos comportamentos e todas essas perspectivas aí, que passa por isso aí tudo. Minha nossa. Tem, por exemplo, um comportamento que eu não sei se eu vou falar de forma correta, óbvio, não tenho formação alguma para falar isso, mas ao meu ver que é um delírio coletivo que estamos vivendo atualmente, que é o da Bebê Reborn, do boneco Bebê Reborn, que a gente tava falando. Tanta gente vendo isso... E aí eu vejo a falta, a gente tá fazendo isso por engajamento, só pra ter dinheiro, só pra aparecer, ou porque realmente acha que o boneco é um filho, né? Eu vi uma que eu falei, aí faz sentido, até falei pra vocês. Ali fazia sentido você entrar com uma ação judicial, por quê? Porque o Bebê Reborn foi comprado e foi usado como
como fonte de renda. Fizeram uma página do Instagram do Bebê Reborn. O Bebê Reborn postava as fotos lá das roupas de bebê normal, de bebê de verdade, né? Bebê normal é ótimo, bebês de verdade. E aí os pais cobravam pra isso e recebiam. Os pais. É que eu já tô ficando maluca já com essa situação. E as pessoas que administravam esse perfil cobravam pra isso e aí foram se separar. Eu falei, tá, mas quem que vai cuidar das redes sociais agora? É dinheiro. Aí é direito civil, a gente tá falando de dinheiro, né? Nós estamos falando de um comércio. Exatamente. Mas a desculpa é quem vai ficar com a guarda do bebê. Você entendeu? Isso pra mim é um delírio coletivo. Como é que você tá enxergando isso? Eu tô enxergando como um delírio coletivo. Não tem outra forma, né? Não existe outra forma. O que o DSM vai falar? Que é o Dicionário de Doenças Mentais. E aí os nossos profissionais de saúde, os meus colegas, precisam ser mais honestos no posicionamento. O DSM vai falar que transtorno é tudo aquilo que pode trazer, de certa forma, inviabilidade existencial. Esse é o primeiro ponto. Depois vão vir outras coisas. Se isso que está acontecendo não inviabilizar a vida de quem está vivendo isso, eu não sei o que é inviabilizar. Eu vi hoje uma mulher dando mamar para um bebê reborn. Com o peito de fora e na boca do neném, do negócio de borracha. Estranho demais, do Chuck. gente. Bizarro. Do Chuck. Uai, gente, se isso não Bizarro. foi inviabilidade existencial, a outra levando no parque. Eu vi essa do Filho, parque. por que você está quietinho no cavalinho, filho? Eu te trouxe para divertir. Gente, se isso não é inviabilidade existencial... Você tá tão quietinho hoje, filho? Isso é bizarro. Então, assim, é transtorno, sim. Não é outra coisa, é transtorno. Agora, quando a sociedade se envolve em torno disso, aí é delírio coletivo. Porque se você pagar de maluca e é você, eu vou falar que o problema é seu. Agora, se eu começar a tocar tambor pra você, nós estamos falando de um coletivo. Aí nós estamos falando de hospital, criando lei para não ter que atender bebê reborn. Como assim criando lei? Nós estamos falando de poder público criando lei para não atender ou para ter o dia da cegonha reborn. Poder público parando e se envolvendo com isso. O que é isso, gente? Nós estamos ficando loucos. Uma multa, parece que o projeto de lei é para uma multa de até 30 mil reais, uma coisa assim, para quem tentar furar fila com o bebê reborn. Que loucura, gente. Tem que parar o sistema para criar lei para um negócio de silicone. Como se o sistema não tivesse coisa pra fazer, né? É isso. Gente, A semana passada eu fui no podcast e falei uma frase errada. E tá muito nítido lá. Eu falei, uma das maiores cidades Era pra eu falar do Brasil, óbvio. Uma das maiores cidades Como eu falo muito de Uberlândia, eu sou de Uberlândia, eu falei, uma das maiores cidades do Uberlândia está com o projeto da mãe da cegonha reborn, que era do Rio de Janeiro. Nossa, no outro dia, a Câmara de Vereadores fez uma declaração pública de que tinha uma senhora esparramando fake news. Eu falei, eu gostaria que vocês tivessem a mesma velocidade de explicar outras coisas. Vocês estão aí sendo rápidos em explicar uma frase errada e de forma desonesta, porque é visível no vídeo que houve uma falta de concordância, porque a minha cabeça funciona muito mais rápido que a minha boca. Há uma falta de concordância e está nítido. Não houve fake news, não tinha intenção, mas me impressionou a rapidez. Eu acordei, eu dormi, cheguei de uma palestra de madrugada, dormi, acordei 10 horas, o mundo estava pegando fogo. Tinha Nossa! 20 repórter mandando mensagem, querendo uma declaração. Câmara de Vereadores com um trem lá com pauta, timbrado, explicando. Botou o povo pra trabalhar. Aí, ó. Ah, dá licença. Botou o povo pra trabalhar. Vai caçar serviço. Gente. Tem dó, vai criar leis pra coisa que precisa ser criada. Tem criança morrendo. Tem gente morrendo na fila do SUS. Tem N coisas acontecendo e as pessoas preocupadas com criar situação pra silicone. Tem dó. Tem uma coisa que eu tava observando bastante na internet agora. Na verdade, foi uma observação num geral, mas é a infantilização de mulheres adultas e a erotização de crianças. Crianças estão cada vez com a roupa mais... calça, meia calça rastão. Aquele negócio curto. O batom vermelho. E as mulheres com um laço deste tamanho na cabeça aqui. Como que, faz parte da desconstrução, né? Eu acho que isso é loucura. Faz parte da desconstrução. Aos poucos, você vai podendo fazer o que quiser, a hora que quiser, com quem você quiser, e tá tudo bem. Porque o batom vermelho é uma interpretação nossa que aquilo tem um teor sexual. Eu não acho. Não eu é? acho que você passar batom vermelho na criança, você tá sexualizando a criança. Perfeito. Eu acho. Eu concordo também.
A sua frase é, a gente pode, isso é uma desconstrução, a gente pode fazer o que quiser, na hora que quiser, com quem quiser. Não. Aí nós estamos falando de anarquia. Se nós pudermos fazer o que quisermos, na hora que quisermos, com quem quisermos, nós estamos falando de anarquia. Fez 18 anos, faço o que eu quero. Tá doida, tem regra. Tem regra, tem que ter regra. Tem que existir o básico. Eu falo isso em todos os lugares que eu vou. Minas, pão de queijo Vou dar o melhor exemplo, pamonha. Pamonha, lá em Minas tem pamonha do que você quiser. Tem pamonha de risoto, pamonha com linguiça, pamonha com goiabada, pamonha com queijo, sem queijo, com sal, sem sal, com pimenta. Pode fazer do jeito que você quiser. Mas a receita básica de pamonha, ela não muda. Ela é milho, óleo, tal, lá. Gente, muita coisa nós podemos inventar, mas para tudo existe um manual que é básico, que a gente não pode fugir. Você falou muito bem, você foi muito feliz na sua colocação. Criança sendo tratada como adulto e adulto infantilizado como criança. Uai, que loucura! Aonde nós vamos parar com isso? Meia arrastão para criança? Meia arrastão sexualiza, sim. Tem teor sexual, sim. Tem apelo sexual, sim. Se você me disser que roupa não define, que comportamento não define, então vamos fazer uma análise de branding da blogueira que depois, na CPI, a semana passada, da roupa dela, do comportamento dela, do que aquilo tudo estava querendo dizer. Engraçado que para fazer a propaganda, eu me monto. Eu tenho aquele cabelo escovado maravilhoso, eu uso aquele brinco, aquela joia, eu ostento de uma forma, mas eu vou numa CPI com um moletom, com a cara da minha filha mais nova, pra mim, ela pego o meu copo Stanley, chupo o microfone, chupo o microfone ali, pra mim aquilo foi tudo uma armação para vender mais. E aí vamos além disso. Nem é uma crítica a ela, mas vamos tentar entender o que isso diz sobre comportamento e funcionamento da mente. Se isso funciona para dar uma ideia de inocência, de fragilidade, de uma pessoa engraçada, descolada, disruptiva, confusa, nós estamos falando de um branding, que aquilo é um branding, é uma construção. Então, aqui nós estamos falando que o nosso comportamento ele é construído de acordo com o interesse. Então, sim, a meia arrastão sexualiza, sim, também. Como o moletom infantiliza, como a confusão, o estabanamento infantiliza também. Então, de novo, eu gosto... Por que eu estudo diuturnamente, gosto de falar de ciência? Porque contra a ciência, não há argumento, não há preconceito, não há nada. Não estou falando da blogueira, estou falando de ciência. Quando eu te digo que a minha roupa, a cor do meu cabelo gera ou não credibilidade, o inverso também vale. A criança com batom vermelho também gera certas situações, a criança de meia arrastão também gera certas situações, e daí para frente, o pau que dá em Chico dá em Francisco, como diz lá em Minas. E essa questão de sexualizar a criança, as pessoas falam assim, quando você era pequeno, você não via lá o El-Chan dançar na boquinha da garrafa e não sei o quê? Você não via isso? Sim, isso aparecia, mas isso foi sendo podado da televisão com o passar do tempo. E agora voltou para a mão das crianças, só que no celular. Voltou para a mão das crianças, só que na rede social, onde as crianças nem deveriam estar. E estava errado quando a gente via o Tchan com 6 anos e dançava na boquinha da garrafa. É isso. Estava errado. É isso. Inclusive foi proibido, não foi? Não é porque nós vimos e fizemos que estava certo, não. E é isso, gente. Se mudou, se mudou, vai desmudar agora. Eu acho muito interessante o comportamento da Xuxa. Ela é muito feliz nas colocações dela. Ela mostra as falas que ela tinha lá em 1990 e ela fala, gente, é um absurdo isso. Gente, não é possível que eu falava isso. Ué, gente, não é porque eu falava e fazia que eu vou validar e dizer que tá certo, não. Ué, que doidura. Olha, eu fico esse negócio de criança, vocês sabem que eu sou, assim, uma pessoa... Falou de criança, eu sou aquela pessoa que defende todas as barreiras possíveis para não se atingir os direitos da criança. Acho que é o mínimo. Você garantir a infância é o papel de todos nós. Não é só da mãe, só do pai. Você vê que a criança tá estranha, cabe a escola entender o que está acontecendo, cabe os parentes entender o que está acontecendo, cabe a família entender o que está acontecendo, cabe o vizinho. Eu não tenho nada a ver. Sim, você tem. Porque às vezes essa criança é abusada pela mãe ou pelo pai. Às vezes a mãe tá vendendo foto da criança pelada, abusando a criança. Inclusive, esses dias eu vi uma notícia de um irmão. Ele abusava do outro irmão e mandava os vídeos para uma pessoa que ele achava que era uma menina, uma outra adolescente. Ele acreditava que era uma outra adolescente, uma menina. E, na verdade, era uma pessoa, era um adulto, um homem adulto, que
pegava, né, esses vídeos todos e incentivava e jogava, alimentava a rede de pornografia com esses vídeos. E foram descobrir porque a família começou a entender o que estava acontecendo e tal, mas só depois que a polícia chegou, investigou e achou o vídeo. Ou seja, ele fazia isso no próprio quarto. Pegava o irmão, levava o irmão de 5 anos pro quarto, abusava do irmão no quarto, gravava, mandava para um outro cara, achando que era uma adolescente da idade dele. E assim vai passando. E as pessoas que acabam negligenciando, não olha pra criança, não vira olhar pra criança. A criança não sabe. Ela ainda não sabe o que é certo e errado. Ela é muito nova. Ela não sabe que não pode pôr a mão aqui ainda, não pode pôr a boca aqui ainda. Ela não entende isso. E se a sociedade não olha pra criança, quem que vai olhar? Ai, na minha época isso era normal. Tá, mas agora não é. Agora não é. Na sua época era normal a criança menstruava e já engravidava. Engraçado, né? A criança menstruava e já engravidava. Caramba, quanto tempo será que essa criança não estava tendo relação? Então. Eu não sei se isso pode acontecer. Mas as crianças que são abusadas, né? Durante a sua infância e não falam, após, elas podem se tornar abusadores? Existe essa tendência? Infelizmente, há um grande índice de abusadores que foram abusados. Nem todo abusado vai se tornar um abusador. Mas é grande, quase unânime, perceber que a maioria dos abusadores foram abusados. O abuso sexual é uma das maiores dores da alma humana. Dificilmente alguém supera uma situação de abuso. Só com muita terapia, com muita elaboração, e ainda assim isso vai trazer alguma repercussão ou algum prejuízo existencial em alguma área da vida. Então, é muito pertinente essa fala sua, até para a gente olhar para isso. Nós estamos falhando grave como humanidade. O único bicho que nasce não pronto é o homem. Todos os bichos nascem prontos. A vaca pariu o bezerro, ela lambe, tira a placenta, o bezerro vai embora e não precisa mais dela. Assim é com o leão, com o pavão, com a galinha. Todos os animais na natureza nascem prontos para se virar. O único que nasce não pronto é o ser humano. A natureza está te dizendo, enquanto ele não estiver pronto, ele precisa que você cuide, que você zele, que você proteja, que você alimente, que você ordene, porque ele ainda não está pronto. Ele só pode ordenar-se por si mesmo quando ele estiver pronto. E a gente vai ficando pronto ao longo da vida. Nós estamos falhando feio. Por quê? Porque nós não entendemos ainda que as nossas crias, bicho, animal racional, continuamos sendo animal, a cria do animal racional, homem, ela é a única cria que ainda precisa de zelo e cuidado por muitos anos. E não estamos fazendo isso. Até que ponto ele pode assistir? Até que ponto ele pode ter tela? Até que ponto ele pode ouvir? Ficar acordado? Até onde ele pode ter liberdade? Gente, há 15 dias atrás, numa cidade do lado de Uberlândia, um menino matou a colega de escola, numa escola particular, dentro da sala, às 2h da tarde, com 14 anos, com 5 facadas no peito. Meu Deus. Igual na série Adolescente. Nossa, verdade. Baseado em, inspirado por. Meu Deus, verdade. E as pessoas se inspiram muitas vezes, né? E isso acontece com crimes. Por exemplo, quando houve o caso da Isabelle Nardoni, logo depois aconteceram crimes semelhantes. Por isso que na psicologia e na psicanálise, por né? exemplo, você não divulga suicídio, porque começa a ocorrer uma reação em cadeia. Você não fala sobre suicídio, você não divulga. Olha a quantidade de pessoas que estão sendo envenenadas nos últimos tempos. Sim. Foi um envenenado lá do sul, aí começa, envenena, está todo mundo envenenando. Sim. Um grande número de pessoas envenenadas. Aí você fala assim, tá acontecendo mais, tá divulgando mais, não, é que uma pessoa copia da outra. É uma reação em cadeia. Né? O bocejar, né? O bocejar, eu bocejo aqui, é uma reação em cadeia. Existe um livro maravilhoso que chama Os Homens Maus Fazem o que os Homens Bons Adorariam. Nunca vi esse, eu vou ver. Os homens, você precisa ler. Eu vou ver. É sobre um perito judicial analisando casos e, ao mesmo tempo, ele faz uma comparação. O que nós estamos susceptíveis a fazer?
Os homens maus fazem o que os homens bons adorariam. Dentro de nós, o Nietzsche vai dizer, sendo eu humano, nada do que é humano me é estranho. Dentro de nós existe potência para tudo. Aí eu vejo alguma coisa desse tipo e eu começo a ter ideias, ué. E se aí a pessoa não tem a cabeça no lugar e as coisas não estão muito claras, eu posso, de repente, estimular, assim, um comportamento, uma reação em cadeia, um surto coletivo, como está acontecendo aí com o bebê reborn, sim, e daí para frente. Antes não era possibilidade, né? Exatamente. É verdade que o bebê reborn, ele se deriva ao pai de pet? De alguma forma? Eu não sou mãe de pet, nada disso. Eu tenho minha cachorra, mas eu não trato ela como um filho. Mas... De alguma forma. Eu acho que... Cara, eu acho que o cachorro tá vivo ali, pelo menos. Eu acho que, não sei, acho que tem isso. Você tá vendo uma vida ali, ele sente, ele... Mas não tem como comparar com... Não. Eu não consigo ver comparação. Não. O pai e a mãe de pet, o cachorro tá vivo, o cachorro te demanda, o cachorro te frustra, o cachorro te dá trabalho. O bebê reborn é a idealização do amor ideal, que não te dá trabalho, que não te frustra, que não vai crescer. São perspectivas muito diferentes. O pet, ele é um ser ali que tá vivo, que demanda, aí há toda uma discussão sobre a forma de, eu sou mãe, não sou mãe, é outro assunto, mas está muito distante. É uma vida. Tá bastante distante. Então, um pedaço de plástico, é igual tem muita gente falando assim, mas ninguém critica os homens que colecionam Hot Wheels e fica colecionando o bebê e fica criticando o bebê reborn. Pois é, mas se você coleciona Hot Wheels, se você leva o seu carrinho de Hot Wheels na oficina, você também tem doente, você tá doente. É sobre isso, entendeu? Se você pega seu Hot Wheels, chega lá na oficina e fala, a embreagem tá com problema, tô ouvindo barulho. Aí você é doido também, ué. Vai amarrar você também na mata. Não, gente, colecionar bicho, trenheira, bichinho, negócio de nerd, Hot Wheels, está longe do bebê reborn. Ser colecionador é uma coisa. Ué. Entrar num delírio de que a sua peça imóvel, que não tem nada, está chorando, gente, está necessitando ir ao médico. Ninguém me contou. Tô lá na portaria do hotel agora, aguardando o Uber. A mulher sentou do meu lado, tirou o peito, com o negócio enrolado. Falei, é um neném. Tirou o peito, desenrolou. Era um reborn. Será que não tava gravando pegadinha? Tava não tinha ninguém perto dela. Gente do céu. Ela jogou a fraldinha aqui. Tipo, se ele vai que ele vomita. Gente. Tipo eu fazia quando eu tinha meus filhos, bem livre com o corpo. Jogou a fraldinha, tirou, pôs o peito, deu uma espremida no peito, assim, pra descer o colostro. Pôs na boca do negócio, ficou. Aí eu fiquei olhando. E a sua cara na hora? Uai, eu fiquei com medo de me bater, né? Porque meu vídeo do Reborn esparramou no Brasil inteiro. Agora eles me odeiam. Se ela te reconheceu. Eles me odeiam. Acho que é por isso que ela fez isso do lado da André. Eles me odeiam. Gente. Eu fiquei tão assustada. E ele mamou muito, menino. Ficou uns 15 minutos mamando. Mamou. Depois ela pôs aqui, ficou fazendo pra rotar. Não é possível. Eu te juro. Acho que descobriram o hotel que você tava. Te juro. E pegaram e foram lá. Não, normal, pegadinha. Educada. Gente. Conversando comigo. Nossa senhora, peleja. Falei, nossa, tá demais, né, menina? Ela falou, tá demais. Falei, nossa, é difícil, né, nessa idade? Ela falou, nossa, complicado demais. Eu falei, é igual a doutora Ana Beatriz Barbosa fala numa entrevista dela. Quando você conversa com um psicótico, você tem que entrar na fantasia. Sim. Tem. É a única forma de acessar o psicótico é entrar na fantasia. E de você Ele sair está de lá... num mundo. Então, você tem que ir para esse mundo para você conseguir dialogar. Caracas. Nossa, mas tá muito difícil. Falei, nossa, tá demais. Que idade que ela tem, menina? Falou, 2 meses. Falei, nossa, idade é difícil mesmo. Complicado, meus meninos de 2 meses dava tanta cólica. Não, ela não dá. Falei, coisa boa. Você acha que esse pessoal bota despertador pra tocar de madrugada, pra simular que o bebê tá chorando? Acorda. Que assim, as partes boas da maternidade a gente tem, mas e a ruim, né? Você coloca o seu celular pra despertar de meia em meia hora, de 15 em 15 minutos. Como é que você faz, no né? Sofá. Mas a pessoa tirar o peito pra fora da mamá e fazer rotar, pra mim, a parte ruim. Se ela tá nessa, pra mim... Gente, é bizarro demais. Aí acho que rotou, né? Eu não sei, não vi. Aí ela enxugou a boquinha. Aí o bebê faz aquele... Não, aquele eu som, acho né? que rotou, porque depois ela enxugou a boquinha dele, enrolou de novo.
Você tá esperando o Uber? Eu falei, tô esperando o Uber. Vou... Chega logo, pelo amor de Deus, Uber. Aí ela falou, nossa, eu também tô. Agora eu vou pra casa, vou deixar com a avó pra eu ver se eu consigo responder meus e-mails. Falei, nossa, ela é quietinha? Mas e a falou, família? Não, até que é, menina, a família. não me Qual que é o muito. conselho pra família? É pegar a pessoa e arrastar pro psiquiatra? Eu acho. Se fosse alguém da minha família, eu faria isso. Eu ia arrastar pro psiquiatra. Ah, eu tenho certeza. Não tem como você fazer de outra Não, forma. já que começou, você denuncia pro conselho tutelar. Pula na bala. Plástico, se pode levar no SUS, pode levar no conselho tutelar, não pode? Ninguém vai dar trela, não. Não, aí alguém de fora vira pra ela e fala, não, mas é um pedaço de plástico. Aí ela vai entrar em choque, né? Aí deixa ela entrar em choque com outra pessoa, deixa outra pessoa pra lá. Tá, vai. Vamos fazer esse aqui pra quem é da família e tá vendo que a pessoa. Agora eu vou falar com um que essa profissional pessoa de tem que saúde fazer? mental. Primeira coisa, é porque às vezes as pessoas me cobram esse comportamento, é porque eu sou muito prática. Então, primeiro eu tenho que falar das coisas bem práticas mesmo. Sim, mas vamos falar pra família agora. O que essa Vamos família falar tem que sobre fazer? saúde mental. Primeira coisa, a gente precisa agir com afeto, né? Depois, é entender que isso é um transtorno. Não dá para ficar romantizando. Se você tem alguém na família passando por isso, não dá para você ficar romantizando. Então, você precisa entender que é um transtorno. Trazer essa consciência para a pessoa que está passando por isso e oferecer ajuda. Não dá para comprar roupinha, comprar leite e apoiar. Tem que oferecer ajuda. Fulano, deixa eu te falar, vamos ser bem realistas, você não está bem. Você acha que é natural esse comportamento seu? Você precisa de ajuda, eu estou aqui para te oferecer ajuda. Você quer ir num médico, você quer que eu agendo, como é que nós vamos fazer? Agora, o que não dá é para você ficar tratando esse boneco como gente, pondo peito na boca, essas coisas não tá correta. Trazer a realidade, uai, você vai ficar fingindo que tá tudo certo? Entrar na onda e deixa seguir. Não é assim que faz, né? Enfim. Eu já, há uns 4 anos atrás, eu via muito pai que estava se preparando, pai e mãe que, por exemplo, um casal engravidou, e aí eles compravam uma boneca de brinquedo, orientadas por alguns profissionais para acostumar a rotina com essa boneca de brinquedo, antes disso estourar. Mas aí é dar banho, Tinham trocar aula fralda, ensinar o pai a de dar banho. amamentação, sim. Será que pode ter alguma coisa a ver? Será? Não, essa é uma prática, cursos para futuros pais. Tem de cursos, existem cursos. De pôr maternidade, existem fralda, cursos. Ensinar o pai a dar banho, realmente não é fácil dar banho num bebê novinho. Esses negócios com um boneco. Passa por aí. Ok, mas... Mas qual que é a linha? Aí o abismo... Será que essa pessoa que tá com um bebê reborn, ela não tem esse, sei lá, desejo reprimido, ou ela não tá se preparando pra maternidade em alguma instância? Não, ela já é mãe do reborn, ela não tá preparando, não. Ela na cabeça dela... Ela tem essa consciência. Na cabeça Ela dela... tem a nítida consciência de que ela é mãe. Na cabeça Ou ele dela. que é pai. Não é uma preparação. Porque o que acontece com esses cursos? Tá muito nítido na cabeça dos pais. A mãe tá grávida, o neném tá mexendo na barriga. Não há uma desconexão com a realidade. O neném nasceu, você vai pôr outro boneco pra vender no OLX o próximo O casal. problema do reborn é a desconexão com a realidade. É isso que caracteriza a psicose. A psicose se caracteriza pela ruptura com a realidade. Misericórdia. Eu tive um paciente psicótico, ele era muito engraçado. Doutor, hoje eu briguei lá na academia. Falei, mesmo? Não, os caras lá estavam tudo me perseguindo, me olhando. Ó a ruptura com a realidade. Fulano, ninguém estava te olhando. Tava. E aí briguei com todo mundo lá, ainda quebrei a geladeira da academia com a cabeça. Falei, sério? Não, dei cabeçada lá, quebrei a geladeira tudo. Deixa eu mostrar pra senhora como é que eu fiz. Foi lá na parede, começou, bum, bum. Falei, não, você vai rachar sua cabeça tudo aí. A desconexão com a realidade caracteriza a psicose. O que é um psicótico? Ele tem, por exemplo, sensação, ele é persecutório. As pessoas estão olhando, as pessoas estão me perseguindo, eu estou sendo... Então, é uma ruptura com a realidade. Eu já passei por uma situação bem tensa lá na Interpol, que fica aqui em São Paulo. Para quem não conhece, a sede da Interpol aqui de São Paulo fica aqui na Lapa. E eu trabalhei lá como terceirizada há 6 anos. E uma vez eu fiquei lá sozinha. Eu e Maiara, que se esconde embaixo da mesa, né, Maiara? Quando isso aconteceu, entrou um cara lá, não sei como ele subiu e tocou a campainha, porque lá na Interpol era restrito. Então, você precisava ter o cartão de acesso da Interpol para entrar, senão você não entrava. Aí ele tocou a campainha.
eu lá, abri. E eu sempre tive muita facilidade para falar com pessoas e perceber que elas estavam em algum tipo de surto psicótico. Sempre tive essa facilidade. E aí, ele falou comigo, olha, vim fazer uma denúncia, preciso te falar que eu tô sendo perseguido e tal. Percebi que aquilo não tava normal. E ele falou assim, eu vou te mostrar o porquê. Enfiou a mão dentro da calça, assim, do bolso. Pensei, morri. Ele vai tirar uma arma daí, vai me matar. Ué. Aí ele puxou uma latinha aberta, vazia já. Aí ele falou assim, eu vou te mostrar o que fizeram comigo. Aí ele saiu o buraquinho da latinha, né, onde saiu o líquido. Ele pegou um dedão, enfiou, pegou a latinha com a outra mão, enfiou o dedão e falou assim, viu? Eu fiquei com essa cara. Eu juro, eu fiquei assim, meu Deus, o que era pra eu ter visto? Eu sei que não tem nada, mas eu tenho que acompanhar. Tô sozinha com o cara aqui. Uhum. A Mayara tá escondida embaixo da mesa, ficou com medo. Ao invés de nada. Falei, e agora? Aí eu falei, desculpa, mas eu não consegui ver. Aí ele, olha aqui, ó. Aí ele fez assim pra mim. Aí ele mostrou um dedo dele, era mais redondo do que o outro. Ele falou, tem um chip aqui dentro. Estão me perseguindo, tem um chip aqui dentro. Aí eu falei assim, você tem razão. Me passa o seu telefone agora, por favor, de alguém da sua família, pra gente entrar em contato, pra vir aqui com você, pra gente conseguir ir atrás das coisas. Tirar esse... E eu acho que eu tinha uns 19 anos, 20 na época. Aí eu fui pra minha mesa, liguei pra família. Ah, não, ele tem esquizofrenia, mas ele fica tranquilo sozinho. Aí eu, tipo, cara, ele tá aqui na Interpol, da ele Polícia tá na Federal, Interpol. Moça, não é pra ele tá falando aqui. que tá sendo perseguido. Sim. Eu tô morrendo de medo. Aí, não, pode falar pra ele ir embora que ele vai. Ah, tá. Aí eu, exatamente. Ah, vai embora? Aí eu liguei lá embaixo na recepção. Quando eu tava subindo, eu lembrei que o Slow tava lá embaixo, que era um agente da Polícia Federal. Liguei lá embaixo. Só que eu sempre fui muito assim, né, de brincar. Aí o Slow, sobe agora que tem um cara aqui, ele tá em surto. Aí ele, Stephanie, para. Você não tá entendendo. O cara tá em surto aqui. Porque não se sobe. Ninguém sobe. Porque não se sobe assim. Então, pra ele era brincadeira. Só que o cara tava em surto ali. E aí ele começou a gritar e ele ouviu pelo telefone. Porque o cara tava em surto. Menina, foi segundos. A porta da Interpol abriu, uns 4, 5 policiais pegou e arrastou o cara, ficou só latinha. Falei, isso é perseguição. Normalmente política, que aparecia lá para o pessoal lá. Normalmente política, mas era isso. É a pessoa se sentir perseguida por algo. Ué. É uma ruptura com a realidade, ué. Quando eu tenho um boneco e eu acho que eu posso amamentar ele, eu tô com uma ruptura com a realidade, ué. Menina, caraca. Olha, gente, é babado. É babado. E me diz uma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre educação? Pais, né? Pais talvez muito permissivos. Eu vejo muito a sua opinião, eu tenho uma opinião muito semelhante, eu gosto bastante do seu posicionamento, onde os pais hoje têm medo de falar não para os filhos, que a sociedade julgue, né? Eu, por exemplo, sou mãe de um autista. E se eu não tiver pulso firme com meu filho, tô lascada. E tem outra coisa que me irrita muito também. As pessoas estão preguiçosas para ver coisas na internet. Eu vi um post de uma mulher falando assim, que o filho dela já tinha 7 anos e não podia mais entrar na área kids do local. Uhum. Por quê? Porque pelo tamanho dele, ele era autista, pelo tamanho dele, já não podia mais, que oferecia risco para outras crianças. E aí ela falou, até ontem ele podia, hoje ele já não pode mais. Então, para ele foi muito difícil, porque foi uma coisa um restaurante que ele sempre frequenta, uma área que para ele sempre foi comum. Aí o pai tirou, falou, olha, vou deixar a dica aqui pra vocês não passarem por isso, porque a gente foi muito difícil esse dia, tirar ele de lá, explicar pra ele que ele não podia mais. Então, quando você vê que o seu filho começou a crescer e vai crescendo, vai cada vez restringindo ele, principalmente o autismo, porque tem aquela, né? Uhum. Primeiro comentário que eu leio. Seu filho é especial só pra você. Se você não sabe educar, não leva nesses lugares. As outras crianças não têm que ser obrigadas a conviver com ele. Eu fiquei pensando, cara, a pessoa não leu a legenda, a pessoa só quer descarregar o ódio. Ela só quer descarregar o ódio. Ou seja, a sociedade, ela só julga. Ela só julga. O cara fez um vídeo mostrando para outros pais atípicos, olha, para você não passar por essa situação um dia que eu estou passando,
essa ruptura, tipo, ó, abrupta, então você vai entender, seu filho vai crescer, vai desmamando ele do local que é um ambiente pra ele. E a sociedade vai lá e, ó, seu filho é especial só pra você. Aí eu fico, gente, as pessoas têm preguiça de ler, as pessoas têm preguiça de entender, se pôr no lugar do outro. É impressionante. Como que você acha que tá essa questão da sociedade pesando a mão, julgando o outro? Tá o tempo inteiro assim, os pais estão meio que com medo, eu tô sentindo. O que você acha? Na verdade, os pais estão com medo, mas os pais estão reféns, né? Medo de quê? Medo de ser criticado pela sua postura como pai. A gente está confundindo liberdade com abandono emocional. A gente, em nome de querer dar liberdade demais para os nossos filhos, nós estamos abandonando emocionalmente. Como eu disse, nós somos um ser em construção. Então, a gente precisa de limite, a gente precisa de subordinação, até que a gente consiga ordenar-se sozinho. Às vezes, as pessoas ficam muito assustadas. Eu estava na Vila Madalena ontem, uma pessoa foi conversar comigo. Eu fiquei bravo demais com um corte seu que eu vi na internet. Quando você falou assim, eu não quero que meu filho me ame, eu quero que ele me respeite. Não faço questão nenhuma do amor dele. É fato. Mas a fala é assim. Eu não quero que ele me ame, eu quero que ele me respeite. Porque a gente só ama quem a gente respeita. Primeiro vem o respeito, para depois vir o amor. A gente só ama quem a gente respeita e admira. Então, em nome de ser muito amado, essa geração de pais atuais está abrindo mão de ser respeitado. Só que aí eles perdem o amor e o respeito. Porque não se ama a quem não se respeita. Então, nós precisamos criar uma educação que seja disruptiva, que converse, que seja afetuosa, que pense na perspectiva do filho, mas uma educação que passe pelo básico. Subordinação, regras e afeto. Se nós tivermos essas três coisas, vai dar muito certo. Então, primeira coisa, subordinação. Precisa ter quem manda e quem obedece. Eu falo para meus filhos, aqui na minha casa não tem democracia. Aqui é monarquia. Aqui eu e seu pai cria as regras, muda as regras, faz cumprir a regra, executa. Aqui nós somos legislativo, executivo, judiciário. Aqui nós somos tudo. Não tem democracia. Aqui precisa ter regras muito claras. Por quê? Porque nós vivemos numa comunidade. Unidade. Se é bom só para um, tá errado. Tem mais gente envolvida nessa história. Ah, meu filho chega às 4 horas da manhã da festa. Tá, mas a mãe e o pai passou a noite acordado, preocupado. Aí ele chega tonto, fazendo zoeira. Aí prejudicou todo mundo. Aí a mãe mais o pai fica por conta do problemático. O outro filho acaba sendo órfão. Porque quando você tem um filho problemático em casa, o outro é abandonado. Verdade. Aí todo mundo perde por causa de um? Não, não vai perder. É comunidade, unidade. O que for bom para todo mundo. Se não for bom para todo mundo, não vai ser bom para um só. Eu tava vendo alguns vídeos no TikTok e eu percebi que adolescentes estão ganhando muito dinheiro hoje no TikTok, em plataformas. Eles estão famosos, estão crescendo muito. E os pais desses adolescentes, por agora ser o adolescente quem traz a renda para casa, se tornam pais muito permissivos. Eu percebi muito essa onda, porque realmente, de fato, hoje você tem adolescentes que têm milhões de seguidores e muitas propagandas, muitas coisas, agenciados, isso e aquilo. Ele traz a renda para casa, o pai e a mãe acabam inverte o papel. Seria mais ou menos isso? É porque, infelizmente, tem um ditado, né? Quem paga a conta manda. E isso acaba acontecendo mesmo. A subordinação financeira dos pais aos filhos, que é uma inversão, não deveria ser assim, acaba colocando o pai e a mãe numa situação muito frágil, né? Porque como que eu vou falar que não se é ele que banca? Se é ele que paga? Como que eu vou falar? E não tô falando que eu sou a favor disso, não. Só tô falando que eu sou solidária aos pais. Aí eu vou comprar um iPhone, sei lá, 16, o último que lançou. Não, você não vai. O dinheiro é dele. É ele que trabalha, ele que paga, ele que banca. Ah, eu vou fazer tal viagem. Não, você não vai. Eu acho que essa deveria ser a postura dos pais. Mas me solidarizo. Eu acho que os pais, quando eles são dependentes financeiros dos filhos, eles estão numa situação muito frágil. Aí complica. Porque, para pra pensar. Não se ganha pouco com publicidade e tal, não sei o quê.
Por exemplo, pais que ficaram muito famosos. Como é o nome daquela atriz mirim? Não da Maísa. Tem a Maísa, tem uma... Larissa Manoela. A Larissa Manoela teve problemas enormes com os pais depois de adulta. Por quê? Porque eles cuidaram do patrimônio dela até maior de idade, né? Depois de um tempo ainda cuidaram. E depois ela teve esse problema, essa ruptura com os pais e virou um caos, foi pra mídia. Ela teve lá atrás, né? Quando ela fala que eles controlavam o dinheiro dela, que eles não deixavam ela fazer um monte de coisa. Comprar o milho na praia, né? Todo mundo falava, não tem dinheiro pra comprar o milho na praia. Era isso. Inverte o papel. Como é que você vai agir como pai e como mãe? Mas olha que complicado, né? Porque inverter esse papel também é tão complicado, né? Esse filho, são os desafios da sociedade moderna que nós não temos resposta. O direito deve ter tido dificuldade de analisar o caso da Larissa Manoela, a psicologia tem dificuldade de opinar, a psicanálise também, porque são desafios muito atuais, muito modernos, né? Não era assim antes. Como que faz com um adolescente que ganha milhões e que os pais são funcionários dele ou tutores dele? Como que faz com isso? Não sei, de verdade, não sei não. Verdade. Não tinha. E agora agora lei, essas leis que precisam acontecer, ser advogado, você pode falar disso com muito mais propriedade que eu. Desafios atuais, por exemplo, internet. Até hoje, leis em relação à internet não estão muito claras, porque é tudo muito novo. Nós estamos tendo que criar de acordo com os desafios atuais. Então, problemas atuais... É isso. Temos que pensar sobre eles. Igual o Bebê Reborn, tô querendo apresentar a lei agora. O projeto de lei estão aparecendo porque é o conflito da sociedade que começa a aparecer, pessoal querendo usar boneco para passar na fila preferencial, começa a ter um caos, a judiciário vai lá e faz o quê? Vamos fazer lei sobre isso. E aí vai fazendo, igual que eu falei pra você do molestar cetáceo, lembra? Que eu não falei? Tem uma lei, a gente tem uma lei, nem sei que ano que é, eu pesquisou no dia, sobre não molestar cetáceo. Por quê? Porque um dia, quando uma baleia encalhou na praia, um cara pegou um graveto e ficou enfiando lá no buraquinho da baleia aqui de cima. Aí foram lá e fizeram uma lei, não molestar cetáceo. É umas coisas que tem... Mas ele enfiou o pauzinho pra ela sair, pra ela dar conta de desencalhar. Não, ele tava enfiando no buraquinho dela lá, molestando ela, entendeu? No buraquinho dela. É, ser humano. Mas precisou criar lei pra isso? Precisou criar lei pra isso, porque não tinha lei sobre isso. Como é que eu vou criminalizar uma conduta e não pode criminalizar ele, porque na época não era crime, entendeu? Na época não era crime. Só para os novos molestadores de cetáceos. Aí quantos mais tiveram depois desse? Ai, Jesus da glória. Mas olha, você sabe o que acontece? Uma crítica minha ao direito, a gente vai judicializando tudo. O Jean-Jacques Rousseau, um filósofo de 1700, ele vai dizer, o ideal era quando nós éramos bons selvagens. Esse era o ideal. Mas depois que nós viemos para a civilização, nós tivemos que criar regras. É um mal necessário. Gente, só existe lei porque não existe bom senso. Só precisa de lei para não molestar cetáceo, porque o outro vai enfiar o pau no buraco da baleia. Gente, larga a baleia quieta, larga falta de senso. Ai, você viu... Gente, que falta de serviço. Esse vídeo me causa repulsa. Você já viu o vídeo do bolo de 60 metros? Que o pessoal pegando aquele bolo? Vocês não viram o vídeo? Aquilo é um desgosto você ver aquele vídeo. Aquele bolo de metros, né? Que servem no aniversário da cidade. Fizeram um bolo de 60 metros. O que aconteceu? Dada a largada. Vou te mostrar o vídeo, porque você tem que ver o vídeo. Foi dada a largada. Deixa eu ver se eu... Aqui. Com balde. Assim, tipo, jogava no balde, levava não, no balde. com pá. Gente, o cinema outro dia, isso aconteceu na minha cidade, que eu não posso falar o nome, senão os vereadores vão fazer um manifesto. Olha isso. O dia lá no cinema, lá da minha cidade, que eu não posso falar o nome, para os vereadores não fazerem um manifesto, a pipoca era livre no cinema. O povo tirou foto e me mandou. Teve gente que levou balde para pôr pipoca. Teve gente que levou caixa d'água. Teve gente que levou caixa d'água. Caixa d'água. Pra encher. Vocês viram isso? Ai, gente. Olha isso. Olha a cena. Jesus misericordioso. Olha a cena. A barbárie. Não é pra pegar bolo, é pra destruir. A mulher aqui, ó. A cabeça dessa aqui. Não, tem uma aqui que tá com os cabelos. Meu Deus. Olha isso. Jesus misericordioso. E quem vai comer esse bolo? Me fala quando chegar em casa. Isso pra mim é tão... Isso é tão... Fala, como é que você vai viver em sociedade sem regras? Olha, o ser humano, eu acho que ele é virado pro caos. Mas você tá vendo? Falta bom senso.
Bom Aí, senso, infelizmente, educação. falta bom senso, nós temos que criar leis. Ah, não pode, vou criar uma lei que não pode estuprar. Ué, mas Precisava? não pode jogar criança pela janela. Isso agora é crime. Precisava? Não Olha. pode tomar propriedade alheia, porque é do outro. Aí você vai ser preso se você fizer. Precisava? Só tem lei porque falta bom senso. O código tá aí dentro de você. Você nasceu com chip. Mas aí é que tá Loucura. a questão. Quem não tem bom senso, não ensina bom senso, né? Não ensina o mínimo. Você não passa o básico da educação pro seu filho. Você não passa, olha, se você for numa festa, você não pega uma pá e cava um bolo e joga dentro do balde e destrói o resto do bolo que você puder. Então, se você não tem, você não passa pro próximo que não vai ter. E vai chegando, isso vai evoluindo. E aí vai ser, o pai, é o avô, vai indo, e vai indo. Vai chegar uma hora que é o retrato do Homem das Cavernas. Ah, mas assim, porra, a pessoa que dá a largada pra comer um bolo, o que ela tava esperando que eles fizessem? Que cada um ia levar um prato, uma faca. Excelente Não, pergunta. eu acho que já tava esperando isso. Porque eles abrem o portãozinho, é um portãozinho assim, tem um Excelente portãozinho. pergunta. Aí eles fazem o quê? Da hora de abrir, eles só puxam o portão e saem correndo da frente. Sabe inauguração de loja? Boiada, né? Boiada. Pronto, a Ana achou a palavra certa, boiada. Mas é tão engraçado, a colocação dele foi muito feliz, né? Parece que é um estímulo para esse comportamento, né? Porque, né? Porque se você estimular, o Nietzsche que fala, né? Existem multidões em mim. Existem 200 versões de Andréia aqui. Você vai tirar a que você quiser. Existem algumas versões minhas que são maravilhosas. Mas a depender do estímulo que você me der, vai ter umas versões que vai sair daqui de dentro que não é muito legal. Parece que esse comportamento faz trazer à tona aquilo que é mais primitivo em nós, né? Parece que há um estímulo para que o primitivismo venha à tona, né? E ele está aqui. Que loucura, dou a largada pro povo comer bolo? Então eu acabo tirando a pior versão das pessoas. Pode Ele ser. foi muito feliz na fala dele. O que ele esperava? Que eles cortassem e colocassem no Porque prato? quem tá lá quer comer bolo, certo? Sim. A premissa de tá lá é o bolo. Sim. E aí, pô, você abre a largada, ele sabe que o da frente ele vai pegar primeiro. E não tem fila. E não tem prato. Então ele também tem que ser rápido. Ele também tem que dar um jeito de pegar o pedacinho dele, porque senão ele também não tem. Pedacinho, o pessoal vai com uns baldes, assim, ó, os potes. Aí eles pegam o pote e viram assim, em cima do bolo pra garantir. Aí ele fica assim, em cima do pote, guardando assim, ó. Tipo, não, ninguém vai mexer. Gente, é o Homem das Cavernas total. Tipo, esse aqui é meu, ninguém vai mexer. Deve ser a primeira vez que isso acontece. Não. Esse comportamento não deve vir de um ano pro outro. Faz tempo. Mas eu tenho uma coisa a falar também. Eu não lembro qual cidade que foi, eu não posso falar qual cidade que foi. Mas teve uma cidade que fez o bolo pra população e fizeram um bolo de pote. As pessoas faziam o quê? Passavam e pegavam o bolo do potinho. Aí você saía com o bolo do potinho, o seu garfinho. É outra coisa. Olha que elegância. Olha a Cada um elegância. ficou com um pedaço? Comeu o E negócio comeu, dava sem pra comer catarro, depois. sem espirro, Nossa, sem não, nada. Sem mão, que não lava. Sem cílios, que alguém tá com a cara no bolo Que lá. horror. Sabe? Você usava pra passar pano, cara, você pegou pra botar um bolo. Bizarro. Não, Mas esse comportamento... Então seria assim um comportamento que ele se ressalta quando estão mais pessoas? Seria isso? É porque, na verdade, as regras mudam de acordo com a conveniência e com o ambiente. Eu não posso matar, mas em guerra eu posso. Então, perceba que dentro de nós, eu falo sempre isso, e tem um neurocientista e neurobiólogo, que é o Sapolsky, que eu amo, que fala muito sobre isso. Nós não evoluímos, nós continuamos o homem de Neandertal no nosso cérebro. Nós ganhamos cultura. Depois de Neandertal, nós não ganhamos nenhuma camada no nosso encéfalo, continua do mesmo jeito. Nós ganhamos cultura e a cultura foi nos civilizando. Dentro de nós ainda tem um Neandertal. E aí, dependendo do que eu vou estimular, e aí isso vale para tudo. Você tem um filho. Se você vê alguém violentando seu filho, o que você faz? Na hora eu me transformo. E o que você faria? Eu vou matar a pessoa no Pronto, mínimo. tá vendo? É isso. Sua macaca aí dentro? É. Sua barba, sua Xena guerreira tá aí dentro?
Mas Tá é vendo como a isso. gente, dentro de nós, a barbárie tá aqui? Por isso esse E aí texto de é o Nietzsche estímulo, é o estímulo de comportamento. O Sapolsky vai explicar e eu também, todos os comportamentos existe um estímulo neurobiológico. Comportamento é resultado de química cerebral. Sim. Então, por exemplo, nós temos o cérebro reptiliano, nós temos o cérebro límbico e nós temos o neocórtex. O reptiliano é aquele mais primitivo. Durante um assalto, o que aciona é o reptiliano. O límbico, que são as emoções, apaga, e o neocórtex, que é a razão, também apaga. O que o reptiliano faz? Ele me faz regredir. Eu sinto menos, o límbico está apagado, e eu penso menos, o neocórtex está apagado. Ali eu preciso ou reagir ou fugir, só. Por isso chama reptiliano, é o réptil. Ou eu vou reagir, ou eu vou fugir. Reação química. Baixa de oxigenação cerebral no cérebro. O sangue vai para as pernas ou para os braços. Para eu correr ou para eu bater. Aumento de cortisol, aumento de vasodilatação. Menos consciência, menos pensamento, mais ação. Olha como dentro de mim existe um bicho. Então, se você quiser, você ativa esse bicho. Numa situação de assalto ou de uma violência com um filho seu, com um parente seu, o seu límbico apaga, o seu neocórtex apaga. Você vira um bicho, uma cobra. Reptiliano. Você vira uma onça, um animal. É uma força, né, muito grande. Tem um vídeo muito interessante de uma mãe que ela puxa uma tampa de bueiro, assim, com a mão. A criança cai no bueiro, ela puxa a tampa, ela joga a tampa longe. Fala, nossa, essa mulher tirou essa força, porque é uma tampa muito pesada. E ela faz exatamente isso, ela vira um bicho. Essas pessoas, e ela tem mais força mesmo, porque ela está com maior circulação nos membros inferiores e superiores. Então, realmente, há um aumento de força gigantesco ali. O que acontece com esse pessoal do bolo? Eles estavam no reptiliano, ué. Deus me livre. Ali não há emoção. Gente, E ali não há razão. Ali eu não penso se o balde está sujo, se a pá, não sei o quê, se eu estou destruindo o bolo para quem vai comer depois. Nós, no neocórtex, estamos avaliando. Mas eles estavam no reptiliano. Não estava pensando, estava igual um bicho. Igual quando o leão mata a zebra e vem outros leões para disputar aquele pedaço de zebra. Quem morder mais, quem dá mais patada, quem rugir mais, come mais zebra aqui. Igualzinho. Nossa, esse comportamento não é o esperado nosso, né? É aquilo, é um bolo, gente. Não é esperado, sim. Ai, gente. Está dentro do seu Acho cérebro. que é esperado. Ah, Ele não é ele não deveria ser estimulado. Ai, super gente, esperado. Eu não consigo. Eu juro pra você, se eu topo num evento desse, eu não consigo pensar em me aproximar. Hoje eu vi uma cena que eu falei, gente, nunca mais eu compro coisa na padaria que fica assim na frente. Você viu? Ah, pelo amor de Deus. Eu tava na padaria, tinha um senhorzinho na minha frente, falante. Sabe aquele senhorzinho falante? Fala, não sei o quê. E ele falando, e eu era próxima, eu tava atrás dele. E tinham vários pães assim, só que os pães não tinham uma proteção. Estavam todas rosquinhas, pães, não sei o que, tudo assim na prateleira. Não tinha vidro? Não tinha, era o que tava em cima. Tipo, o vidro vinha até aqui, tava em cima e o cara aqui falando com a mulher atendente. E eu já falei, nossa. Aí eu, beleza, já não ia pegar aquilo aí, já não ia pegar. Aí que os olhos não vê, o coração não sente. Nunca mais eu pego um negócio de um pão naquela altura ali. De repente me voa um negócio branco. Da boca dele, assim, bem no pãozinho temperadinho. Eco, eu desmaio. Não. Nossa, falei agora no reptiliano, nem pensei pra falar. Falei reptiliano. Eco. Voou. Eu sou super Se nojenta. misturou com o tempero do pão Eco. ali. Naquilo eu falei, não. Perdi a fome, não quero mais. Nossa, eu voltava. Não tem como, não tinha condições. E pior, eu pensei, quantas vezes isso não deve ter acontecido? Sabe? Quantas manhãs esse cara não veio aqui e conversou com essa mulher? Pelo amor de Deus. Eu falava com os meus alunos, quando eu dava aula em faculdade, quando eu ia explicar quebra de paradigma. Paradigma é uma verdade acreditada por muito tempo, ninguém questionou. Você come com... Agora é uma pergunta. Você come com talher ou com a mão? Porque lá no norte, por exemplo, eles fazem bolinhos. Pega o arroz, feijão, junta assim aquele bolinho e vai pôr na boca, assim, com a mão. É, depende. Eu gosto de comer com a mão. Eu não sei, costume. Eu gosto de comer com a mão. Inclusive comida normal, arroz, feijão. Por exemplo, tem um pedacinho de carne. Às vezes eu deixo o garfo de lado e vou comendo com a mão. Costume. Mas se for algo que... Vocês comem com a mão ou com garfo talher? e faca. Com talher. Eu como com talher, normalmente. Mas, tipo, lanche, essas coisas assim, com a mão. Mas normalmente comida com talher. Exato. E quem te ensinou a comer com talher?
culturalmente, meus pais, né? Eles comiam com talher. E você nunca questionou? Não, coisa que a gente não questiona. E qual que seria o argumento para comer com talher e não com a mão? Pra não sujar a mão. Normalmente eu pensaria isso também, pra não sujar a mão. A higienização do talher. A maioria das pessoas vão dizer, comer com talher é mais higiênico? Então vamos analisar? Vamos. Se eu lavo a minha mão e passo o álcool 70, 98% de todas as bactérias ou micro-organismos foram embora. Então minha mão está praticamente asséptica. Vírus da hepatite é um dos vírus mais letais que existe. Por quê? Porque ele vai atingir o seu fígado e você só vai perceber que você está com hepatite grave quando seu fígado já estiver precisando de transplante. Então, é um vírus grave. Qual a maior contaminação de hepatite? Via saliva. A saliva tem uma altíssima capacidade de passar o vírus da hepatite. O vírus da hepatite na saliva só morre se o talher ou o copo for autoclavado. Não basta higienizar, não basta colocar na estufa, tem que autoclavar. Autoclave é como se fosse uma panela de pressão. O que é autoclavar? É uma panela de pressão gigante que esteriliza no vapor. Só é usado em hospitais para esterilizar bisturi de centro cirúrgico. O vírus da hepatite só morre se for autoclavado. Se eu tiver com hepatite e fui no tá uma desbloqueada aqui agora. Se eu tiver com vírus da hepatite e eu fui no restaurante mais chique de São Paulo, o garfo entra dentro da minha boca. Vamos pensar o dentista. Eu coloquei a sondinha, aquele negócio, dentro da boca de um paciente. Aí eu só lavei, enxuguei e pus na sua boca de novo. Qual que é a sua sensação? Que vai ter alguma coisa ali. Não é nojento? É claro. Se eu só pegar uma sonda, pôr no dente dela, lavei, enxuguei... Não tem como. Mas é assim que acontece com o talher. Gente, pronto, aprendi agora que eu vou andar na minha bolsa com meus talheres particulares. Você enfia o garfo dentro da boca. O restaurante mais chique de São Paulo só lava, no máximo esteriliza. Mas isso não deveria, então, ser uma questão da vigilância sanitária, falar Ou todo seja, lugar tem que fazer isso? É muito mais higiênico comer com a mão. Tô em choque. Meu Deus. É muito mais higiênico comer com a mão. Ninguém para pra pensar isso. Ai, que nojo. O espelhinho do dentista pôs na boca dela. Imediatamente, estou dizendo. Pus o espelhinho do dentista na sua boca. Você tá com cárie, você tá com abscesso, você tá com uma gengivite. Gente, eu quis morrer com o velhinho lá do negócio, imagina... Não. Você tá com a gengivite, aí eu ponho o espelhinho na sua boca. Aí você levantou, você foi embora. Eu lavei o espelhinho, passei álcool no espelhinho, enxuguei e guardei. Ela entrou, eu pus o mesmo espelhinho na boca dela. É o garfo. Garfo entra dentro da nossa boca. Boca com gengivite, boca com periodontite, boca com cárie, boca com abscesso. Você me traumatizou. Pronto. Eu trouxe uma psicanálise e saí traumatizada. A partir de agora, todos nós vamos ter os nossos próprios talheres. Tá vendo? A gente não para pra refletir sobre essas coisas. Gente. Aí quando você fala assim, lá, que nojo aquele bolo. Que nojo, tanto de coisa que a gente faz e não para pra pensar. E não, eu já vi muita gente que anda com talher. O meu nojo não é do bolo, não. É da conduta das pessoas. Mas gente, se você parar pra pensar... A gente não para pra pensar. Olha copo. Olha esse copo. Sim. Mas pensando bem. Saliva. Boca no copo. Boca, sim. Você vai lavar o copo e enxugar. E o próximo convidado vai beber nesse copo. Sim. Mas se a pessoa também, né? O contrário. Se a pessoa com hepatite tivesse a noção dela mesma carregar as próprias coisas dela por aí... Mas é o que ela falou, às vezes você só descobre no... Você descobre já quando seu fígado já tá precisando de transplante. Só nesse caso você vai descobrir. Aí até lá você já comeu em todos os lugares, já bebeu. Mas eu conheço muita gente que leva o próprio talher. Caracas. Isso é doideira, eu nunca entendi o porquê. Não, a partir de hoje eu faço parte desse grupo. Plástico. Aí é quebra de paradigma. Aí você vai lá no Acre, por exemplo. Amo o Acre, amo Roraima, amo Rondônia. Já fui em todos os estados do Brasil, todas as capitais. Bonitinho demais. Aquela senhorinha tá lá. Aí ela pega arroz, feijão, põe tudo no prato, faz aquele bolinho, maceta, põe na boca do filho dela. Aí nós aqui do Sudeste. Ai, que nojo. Que retrocesso. Esse povo parece índio. Que coisa feia, falta de evolução. Aí você vai no restaurante mais chique de São Paulo e come com aquele talher maravilhoso, você que é o evoluído.
Eu acho que é por isso que eu tenho costume de comer com a mão. A minha família do meu pai tem origem indígena. Então, as coisas, a gente tem esse costume mesmo de família mesmo. As coisas a gente come mesmo com a mão. Aí, vamos comer, de comer pizza aqui. A maioria das pessoas fica lá, eu na mão. Então, devia ser isso. Vai no restaurante 5 estrelas de São Paulo hoje à noite, pede uma comida e come com a mão pra você ver como é que você vai ser vista. Gente, pega o risoto assim, ó, lá naquele restaurante bem lindo, que nós não vamos falar o nome, põe na sua boca pra você ver. Nem já te falou, sua conta tá aqui, pode se retirar. É assim. Gente, caramba, isso deveria ser mais divulgado. Não é? Isso deveria ser mais divulgado. Óbvio, a questão de saúde Uma pública. vez visitei uma negócio de sal lá em Mossoró, no Rio de Janeiro, que tira sal do mar. Salinas? Que tira o sal do mar para vender o sal aí que a gente usa. Que as pilhas, montanha, e as pessoas com a pá jogando para cima da esteira, e a esteira vai passando, processa, ensaca o sal vai embora. Quando você está gripada, seu nariz entope, certo? Ou do seu filho. Sim. E aí o médico manda você bater salsep, rinossoro, qualquer coisa. Fazer lavagem com soro, né? Aquilo lá, qual que tem na fórmula dele? Sal. Cloreto de sódio. O que o cloreto de sódio faz? Ele dilui a secreção nasal. Ele faz a secreção que antes era sólida ou pastosa se tornar líquida. O sal liquefaz a secreção nasal e das vias aéreas. Imagina eu, o dia inteiro, uma montanha de sal, jogando pá de sal e jogando na esteira. O ambiente está todo salinizado. Ai, não faz isso com a minha cabeça, não, você tá fazendo imaginar. Eu já imaginei, já. Aí aquelas pessoas estão ali aspirando aquilo o tempo todo. Como é que você acha que tá o nariz dela e a garganta? Deus, irmão. Derretendo. Derretendo. Ai, André, pelo amor de Deus. Pronto. Eu tô traumatizada agora, gente. A Ana também tá. Ai, Jesus. Você acha que eles param e vão lá limpar o nariz? Não. A garganta queima o tempo todo, a secreção desce o tempo todo. Só faz assim, ó. Não, faz assim, Segue. ó. Segue a vida. Faz assim, ó. Mas o pior não é o nariz, é as cusparadas, né? Ai, que nojo. Bom, então, sal, a partir de agora. Os meus alunos na pós-graduação, isso porque a aula era sobre gestão de negócio. Era a A aula aula era quê? sobre gestão de negócio. E aí eu falava sobre quebra de paradigma. Aí, ao final, era o intervalo do almoço. Na pós-graduação, no sábado, eles, obrigada, professor. Ninguém temperava salada mais. Agora nós vamos comer com a mão no restaurante, não vamos comer sal, não vamos... É isso, mudando vidas. Eu bem inocente pensando, tipo, não, porque eu faço isso, né, com sal pra, tipo, quando eu tô com sinusite, atacado e tal. Pô, água fervendo assim com sal, limpa tudo, né? Você realmente respira, você volta a respirar, né? Pinga Porque o negócio. Com sinusite, eu inocente, só pensando nisso. Pinga o negócio assim, pensa. Bom, vamos falar um eu pouquinho... poderia falar de 1 bilhão de exemplos disso. Nossa Senhora. Mas vamos falar um pouquinho sobre a psicanálise, né? As suas... O que te trouxe, né? A sua profissão mesmo. Você se sentiu realizada na psicanálise? Eu amo psicanálise. Eu acho que a psicanálise é muito parecida com a filosofia. Ela te dá 2 perspectivas. A primeira é, todo mundo deveria fazer, como autoconhecimento. A segunda, como profissão. Nós estamos aí com 94 milhões de pessoas afastadas o ano passado por alguma doença mental. Então, você imagina o mercado de saúde mental como está. A psicanálise ela é maravilhosa, pelo menos para mim. Vai ter profissional de saúde mental que não concorda, que tem outras linhas. Eu acho que a psicanálise consegue explicar como ninguém a raiz das questões. Para mim, esse é o diferencial da psicanálise. Lá em Minas tem uma praga, eu gosto de explicar tudo de forma muito simples. Lá em Minas tem uma praga que dá na grama, chama tiririca. Não sei se você já ouviu falar. Não. Tiririca é uma praga, ela mata a sua grama. Se você arrancar a folha dela, amanhã você volta lá e já cresceu desse tamanho de novo. Por que a tiririca é enjoada? Inclusive, veneno para matar a tiririca é um negócio, é uma modernidade. Porque ela tem lá de baixo 2 batatinhas na raiz. Então, você arranca a folhinha da tiririca, ela ainda tem mais 2 batatinhas para brotar. E se você afundar um pouquinho e arrancar uma batatinha, ainda tem uma batatinha mais funda para brotar. Então, é um saco. Você tem que ir lá na raiz e arrancar esses 2 tubérculos. Senão, você não mata a tiririca. Por isso é uma praga chata quando dá na grama. A psicanálise vai lá na raiz. Vai lá no tubérculo.
Ela não tira só a folha daqui de cima. Ah, eu estou em crise de pânico, eu tenho agorafobia, eu não consigo estar em público. Não, você vai ter que ir, enfrentar, ir lá no shopping, estar no meio de pessoas. Algumas teorias vão trabalhar assim. A psicanálise vai dizer, de onde saiu esse medo? Vamos olhar para trás? Vamos voltar na sua infância? Os 7 primeiros anos da sua vida vão determinar todos os outros. A infância é um território que a gente pisa novamente praticamente todos os dias. Grande maioria das nossas decisões, das nossas escolhas, dos nossos comportamentos são por fatos que aconteceram lá atrás. A psicanálise vai voltar para isso tudo. A psicanálise não vai tirar o bebê reborn do braço. Se tivesse um paciente real aqui num divã. Mas a psicanálise ia te ajudar a entender qual a necessidade de ter uma prótese de silicone nos seus braços e chamar de filho. O que aconteceu na sua infância? Quais são as suas dores relacionadas à maternidade? Por que você precisa cuidar de uma prótese e o quanto você foi cuidado? Percebe a profundidade da psicanálise? Nossa. Então, a psicanálise é maravilhosa, porque ela vai entrar. Por que você escolheu o seu esposo? Quais as características dele que te remetem a situações da sua infância? Nossa, o que você buscava? É meu pai. Aí. É impressionante. Pronto. Porque, assim, o meu pai é o moço do churrasco. Pode fazer uma cebola na churrasqueira. Mas ele tá lá na frente da churrasqueirinha dele. Você tá vendo como que Freud explica? Ele conserta tudo. Arruma tudo. Trata a gente com um carinho. Mas também é impressionante que ele não tá sempre ali. Não te liga durante o dia. Não. E o meu marido é cópia do meu pai. É impressionante. Tá vendo como que você, mulher adulta, escolheu um homem baseado na sua menina? Na sua criança? A sua criança admirou tanto o seu pai que você procurou um homem parecido com o seu pai. E isso foram nos primeiros 7 anos da sua vida que foi construído. Então, a infância é um território que constantemente voltamos a pisar. Então, a psicanálise vai olhar para isso tudo. Neurodivergência, neuroatipias, o cérebro do autista, o cérebro do TDAH, como é que ele funciona? De onde isso vem? Quais as questões emocionais que estão relacionadas? Quais as questões da primeira infância? Então, a psicanálise amplia a leitura. Ao mesmo tempo, é uma ciência extremamente afetuosa, respeitosa com a sua história de vida. Não vai desconsiderar a sua história de vida, mas vai passar pela sua história de vida. A psicanálise vai dizer que não basta tomar consciência, você precisa ressignificar. Ah, sim, eu tomei consciência, eu fui abusada, isso é fato, quando eu era criança. Tá, mas agora nós precisamos ressignificar esse abuso. Nossa, é um trabalho de um bom tempo, então, né? Porque talvez você continua escolhendo relações abusivas, porque você foi abusada lá na infância. Vamos olhar lá para trás? Vamos entender o que aconteceu? Vamos entender como é que isso repercutiu na cabeça dessa criança? E por que você continua fazendo o retorno disso na sua vida até hoje? Por isso que uma mulher, provavelmente, muitas vezes, ela tem relacionamentos onde fala, você tem o dedo podre. Ela sempre escolhe o mesmo tipo de pessoa, mesmo tentando não ter aquele tipo de pessoa. É o inconsciente dela que está ali colocando ela na mesma situação. A psicanálise chama isso de retorno do recalcado. Aquilo que você não resolve, volta até você resolver. Caraca. Seu pai era grosseiro com a sua mãe, era bravo, não olhava, não cuidava, desconsiderava. Você vai escolher homens assim, até você resolver lá atrás. No fundo, você está reeditando seu pai para tentar resolver com esses homens o que você não resolveu com seu pai. A psicanálise vai te dar a mão e vai falar, vamos voltar? Vamos resolver lá? E para o homem é a mesma coisa. A mulher Sim. que ele escolhe é semelhante à mãe. Sim, Caraca. em geral. Ou e aí, muito diferente. Pode ser muito diferente também? Pode, você pode ir para os dois extremos. É porque eu ia falar, eu, por exemplo, não tenho, assim, nada de semelhante, por exemplo, com, seja humor, seja o que for, com a minha sogra, que é a mãe do meu marido. Mas será que não tem? Não tem mesmo. Você avaliando. Mas não tem mesmo. Precisaria Porque eu a avaliando, avaliação sei não. seria do teu marido, não né? tem mesmo. Não você se comparando. Me conta seu como que é a sua marido te sogra. comparando. A minha sogra, ela foi criada na roça, pelo que eu sei, né? Ela foi criada na roça. Ela casou com o meu sogro, que eu te contei um pouco da história dele. E eles se separaram quando meu marido tinha, acho que 16 anos. Ela foi morar em um lugar longe, afastado. E não tem muito Ela é uma mulher forte? contato. Não, ela não tem muito apego em família, assim. Não tem muito Ele foi isso. criado com ela? Até os 16. Até os 16, um bom tempo. Mas eles não têm, por exemplo, uma coisa que eu tenho muito, que é família, tipo, base, querer estar sempre junto. Eu puxei isso muito da minha família. E, inclusive, ele é muito apegado com a minha família.
E como que é a relação dele com a mãe? Que foi a relação dele com a mãe nos primeiros anos? Sempre foi meio afastado. Não tem muito apego. Mas você tá vendo como que a gente escolhe baseado nas dores? Ele escolheu do modelo de mãe e de esposa que ele gostaria de ter tido e não teve. Pode ser isso mesmo. É porque é diferente, é realmente diferente. É porque de duas, eu vou escolher. Eu aprovei o modelo da minha mãe. Minha mãe era uma mãe massa pra caramba. Então eu quero alguém parecido com a minha mãe. Nossa, minha mãe deixou a desejar nisso. Eu queria ter tido uma família. Eu queria ter sido criado por ela. Eu queria ter tido afeto. Essa é a minha idealização. Então eu vou procurar alguém que atenda a minha idealização. Eu vivo com meu filho, Não é sempre igual, né? Então eu, por exemplo... a base. É isso. Você tá se baseando se tá vendo? Você vive pelo seu filho. Aí ele buscou o modelo exatamente contrário da mãe dele. Mas eu tomo todo o cuidado, aí que também cabe, principalmente as mães atípicas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu fui criada de uma forma onde eu sempre gostei muito da forma que eu fui criada. Eu tinha o meu espaço, entendi o espaço da minha mãe, do meu pai, e nunca foi invadido. Eu sou assim com os meus irmãos têm as namoradas dele. Eu amo as namoradas do meu irmão, não sou aquela cunhada que... Nunca! E eu quero que o meu filho tenha toda a liberdade do mundo de vir desabafar comigo, vir conversar comigo, mas eu não quero jamais ser aquela pessoa que vai no chá revelação e pular na frente e abraçar o filho, sabe? Estragar o chá revelação. Isso! Eu não quero ser esse tipo de pessoa, jamais. Então, hoje eu luto pelo meu filho com todas as garras que eu tenho, porque ele necessita dessa luta hoje. Mas não quer dizer que ele vai ser um adulto que eu vou ter que estar lá levantando a bandeira dele, atrapalhando a vida dele. Claro. Mas muita gente não enxerga isso. E eu vejo isso, inclusive, nas terapias, nas sessões que o meu filho faz, né? Muita mãe... Do seu dia a dia. Muita mãe não entende que ela tem que começar a deixar esse papel. Às vezes, por ser mãe atípica... É tão pesada essa parte para muitas. Não é nada, mas tem mãe que nem é mãe atípica e tá nesse papel até hoje. Então, exatamente. Não sabe fazer essa diferenciação. Tem homem que tem uma fusão, um complexo de Édipo com a mãe até hoje. Tá casado, mas tá casado com a mãe. Deus me livre. Eu vi um vídeo esses dias. A mulher não podia fazer nada. A mulher era a função do marido e da sogra. O marido e a sogra mandavam no relacionamento. Falei, não, gente... Não é possível um negócio desse. Eu fico revoltada. Ela vai fazer vídeo pro TikTok revoltada. Fala, não é possível um negócio desse, gente. E as pessoas se permitem a viver assim. Eu atendi uma pessoa que a sogra dela teve um problema de saúde, enfim, um câncer. E a sogra dela praticamente morreu na casa dela. Ela falou 2 dias antes da minha sogra falecer. Ela pegou a minha mão e a mão do filho dela. No caso, era o esposo, né, da moça. Pegou a mão dela, a mão do esposo, pôs a mão segurando a mão do outro e falou para ela assim... Agora sim, agora meu filho é seu. Nossa. No dia que eu morri, eu te entrego ele, então. Até então, nossa, gente. Não era. Doença isso. Deixou imagina o que ela pelo menos ela foi honesta, anos, nessa mão dessa sogra. E a bênção ainda parte, tipo, foi até o último dia eu venci. Pelo menos ela foi honesta, né? Ela não foi... Mas é muito mais comum do que a gente imagina. Homens que são casados com a mãe. Isso, é lá da infância que você falou, né? O caráter se forma até os 7 anos, é isso? É muito bizarro isso, O caráter até estende mais. Eu diria que a personalidade se forma até os 7. O caráter ainda estende mais. Porque caráter tem a ver com valores, né? Valores até a adolescência, você ainda... Mas o forte mesmo é até os 7 mesmo. E tem gente que negligencia tanto a criança. É tão novinho, não entende nada. Esses 7 primeiros anos de vida são imprescindíveis para todo o resto. Imprescindíveis. Eu estava estudando um pouco sobre psicopatia e eu vi que muitos que desenvolvem essa psicopatia, a ponto até de cometer os crimes, né, tiveram infâncias péssimas. Sempre uma infância onde foi largado, onde aconteceu algo, onde esses primeiros anos você fala, caramba, né? Pô, a criança tava ali... Dificilmente é alguém que não foi negligenciado em alguma parte. Tem como não ter sido negligenciado e ser uma pessoa, um monstro lá na frente? Desenvolver uma psicopatia? A psicopatia... Depois, né? Tipo, depois da infância. Teve mas a infância teve uma infância boa, tranquila. teve tudo tranquilo. Então, eu não sei. Eu nunca vi caso assim, nos que eu estudei, né? O pouco que eu estudei. Todos os que eu estudei teve uma infância bem estranha, bem esquisita. Fulano, por exemplo, maníaco do parque. Mas não é regra, viu? Não é regra. Tem gente que tem uma infância estável e tem esse comportamento. Não é regra. É isso que eu tava pensando. É raro, mas não é regra. Geralmente é o que você falou mesmo.
Tem uma infância totalmente distorcida. A ciência não responde sobre o psicopata. O cérebro do psicopata, ele é um desafio. Não dá para falar assim, isso aconteceu por causa de uma infância desgraçada. É mais comum? É mais comum. Mas não dá para afirmar. Porque qual que é o grande problema da psicopatia? A psicopatia é um transtorno de personalidade antissocial, ele não é uma doença, né? Ele tem uma localidade, ele não é fisiológico. Então, assim, em que momento isso aconteceu e por que isso aconteceu? Essa ainda é uma pauta que a gente estuda ainda. O cérebro do psicopata ainda é uma pauta a ser estudada. Não tem muito... Porque se tivesse... Porque que é a nossa grande questão? A gente sempre procura resposta para saber se a gente está perto ou não, né? Então, fulano morreu, tomou um tiro. Aonde? Lá na favela. Estava fazendo o quê? Buscando droga. Aí você pensa, show. Seu cérebro pensa. Eu não uso droga, eu não entro na favela, então não vou morrer disso. É bem assim que as pessoas fazem. Óbvio. Fulano tá com câncer. Aonde? No pulmão. O que ele fazia? Fumou 30 anos. Por que a gente pergunta? Porque o nosso cérebro não quer ficar sofrendo, ele quer buscar tranquilidade. Aí o psicopata, por que ele nos angustia? Porque a gente fica muito agoniado, porque a gente não sabe como que isso aconteceu. De onde veio? Será que eu posso evitar? Será que eu não convivo com um? Eu vi um filme... A cada 10 pessoas, 3 possivelmente são psicopatas. Eu não vi um filme, eu vi uma série chamada Dexter. Uhum. E eu achei muito interessante a série, o começo dela, que o pai adotivo dele, é um policial que adota ele ensina o Dexter a simular sentimentos e feições, a sorrir pra foto, a isso. Ele ensina o Dexter a simular, porque desde o começo ele viu que o Dexter era diferente, que ele tinha algo. Então ele ensina o Dexter a viver em sociedade. E os pensamentos dele ficam passando na série toda, né? Eu tenho que sorrir, agora eu tenho que fazer tal coisa, agora eu tenho que fazer não sei o quê. É tudo calculado. O psicopata é. Tudo. Você viu uma mulher que faleceu? O cara matou uma mulher? Ela falou que só gostava de cara perigoso. Ela postou várias fotos falando assim, só gosto de cara que tem cara de... Eu não lembro mais ou menos o que ela falou, mas eu só gosto de cara que é perigoso. Se o cara for sonso, passo, não sei o quê, algo assim. Eu gosto de gente que, tipo assim... se me vê falando com um homem que fala que vai matar nós dois. Isso, ela postou uma foto falando assim, a legenda assim, eu gosto de cara maluco, se me vê falando com outro homem que ele fale que vai matar nós dois, não gosto de cara sonso. Ela escreveu isso, gosto de cara ciumento, gosto de cara que é desse jeito. Resumo da ópera, no final dessa história dela, ela morreu, o cara que ela tava tendo um relacionamento esfaqueou ela, esfaqueou, né? Acho que ele esfaqueou ela, matou ela. O que ele disse? Ele apareceu depois de um tempo na internet, fez um vídeo antes de se entregar pra polícia e falou, olha, eu tava com ela, eu tava tendo um relacionamento com ela e eu resolvi mudar de vida por ela. E aí ela me traiu. Aí eu pensei, né, agora sou eu que tô falando. Que doideira, velho. Como que ele quer mudar de vida por ela se ela gostou dele porque ele tava nessa vida? Exato. Ele quis mudar de vida por ela. Ele falou que eu comecei a trabalhar, comecei a não sei o quê. Só que ela não gosta disso. Ela gostava dos caras correria, dos caras loucos. Aí o cara foi mudar, ela fez o quê? Traiu o cara e o cara matou ela e fez um vídeo falando por que matou ela. Ele fez o que ela falou, ela queria. Ela queria isso. E aí a gente acaba que atrai. Só que antes as pessoas não escreviam isso na internet, né? O psicopata, ele plota, né? Ele faz uma plotagem do que você espera dele. Eu tinha um paciente que era psicopata, ele falava isso. Ele falava, André, eu saio numa boate à noite, aí eu localizo qual a moça da boate que eu quero. Aí eu começo a observar, eu vejo as roupas, eu vejo o comportamento, eu vejo a dança, eu vejo as amigas. Depois eu passo para ir no banheiro, eu passo perto, eu ouço que elas estão conversando. Ele fala, em 15 minutos eu monto o que ela precisa. Se é aquela figura paterna, se é aquela figura correria, se é aquela figura descolada, eu sou exatamente a necessidade dela. É o camaleão, né? Só que qual que é o problema do psicopata? Os que chegam ao crime, essa ainda é menos, assim, não é menos assustador, mas menos comprometedor, porque eles são visíveis. O problema é que 97% não passa nem perto de crime. Estão aí, são os predadores sociais. De que é errado. São predadores sociais, né? Eles fazem esse cálculo que não compensa... chegar ao crime. Chegar ao crime. Só que eles mas não ele te matam... a vida de quem tá à volta. Ele não te mata o seu corpo, mas ele acaba com a sua alma, com a sua saúde mental. Eu acho o psicopata social ou o sociopata
é tão grave quanto o psicopata que chega ao crime. Que o problema é que ele está entre nós, ele convive, ele faz tudo, ele é viável. Só que ele destrói quem está perto. Ele é uma desgraça, é uma erva daninha. Ele vai entrar na sua vida, ele vai acabar com a sua vida. Pode ser profissional, pode ser afetivo, pode ser um parente. Esse, para mim, consegue ser... Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe deixa eu dizer, um duelo seria, não sei, tá? Essa é a palavra. Mas um psicopata e um narcisista perverso, né? Ali são duas pessoas, assim, que você não querer ter no seu ciclo familiar, ali no seu ciclo de amigos. Um é pior que o outro? Ou os dois estão ali... Tipo Fred versus Jason, sabe? Existe algum tipo de comparação? Existe algum tipo... Uma escala? Existe uma escala, porque o narcisista perverso gente, só quem conviveu com uma pessoa assim sabe o quão luta é você sair disso. E um psicopata é um psicopata, né? Então, entre esses dois, tem algo que se acentua mais? Todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Primeiro ponto. Então, todo psicopata tem traços de narcisismo perverso intensos. Qual que é a única vantagem do narcisista? É que o narcisista ele é mais óbvio. E o narcisista ele tem uma necessidade de validação de autoestima. Então, esse é o ponto fraco dele. Em geral, o narcisista sofreu algum abandono na infância. Alguma figura de referência afetiva para ele o abandonou, não o amou na quantidade que ele gostaria de ser amado. Então, ele tem essa dor de alma. Ele morre de medo de ser abandonado. Por isso, ele abandona primeiro. Se você terminar com o narcisista, ele vai fazer você voltar. Aí você volta e ele termina com você. Porque ele não suporta a dor do abandono. O que é a questão do narcisista? O narcisista ele é mais óbvio e mais frágil porque ele precisa de validação, ele precisa da sua admiração, ele precisa, a autoestima dele precisa disso. O psicopata não. O psicopata não está nem aí com o que você pensa dele. Foda-se o que você pensa dele. Ele quer alcançar o objetivo dele. Se no meio do percurso você não o admira, isso para ele não faz nenhuma diferença. Já o narcisista, ele quer ser admirado. Aí está a grande questão. Ele quer que você goste dele. Então, o tempo todo, nos comportamentos e nas atitudes dele, ele está o tempo todo testando isso, ele está o tempo todo... E isso faz dele um ser humano mais frágil. Quem já está mais escolado nessa arte, fica mais fácil de conviver, fica mais fácil de diagnosticar e fica mais fácil de pegar e sair fora dessa situação. Porque é nítido. É nítido que ele quer público, que ele quer palma, que ele quer aplauso, que ele quer like. E se isso não acontece, ele fica muito bravo. Isso tira ele do prumo, do planejamento. Então, pensando em neurociências, existem duas estruturas no nosso cérebro. Aliás, milhares de estruturas no nosso cérebro. Vamos falar de duas. Que atuam nessas psicopatias. Na psicopatia e no narcisismo. O psicopata, ele está só no neocórtex. O neocórtex é a nossa área de planejamento, de frieza, de causa e consequência. Todo mundo tem e precisa ter. O psicopata está só no neocórtex. Ele está planejando o tempo todo, ele é frio, ele consegue decidir com muita precisão, ele consegue planejar, ele tem noção de causa e consequência, isso pode me prejudicar. O narcisista está no neocórtex, mas está na amígdala, que é a nossa área da impulsividade. É a nossa área das emoções. Então, o narcisista ele é mais impulsivo, ele demonstra mais quando você coloca ele numa situação onde ele não está sendo admirado, é visível que ele vai ficar angustiado, isso vai irritar ele vai querer te... O psicopata, não. O psicopata... Eu vi um estudo sobre o maníaco do parque na minha pós, muito interessante. Inclusive, ele fala isso numa entrevista. Ele fala que ele escolhia as vítimas dele de acordo com a leitura corporal que ele fazia. Então, ele viu uma mulher de cabeça baixa, ele viu uma mulher de tal situação, ele falava, opa, mas não foi todas que ele foi lá e investiu que ele conseguiu levar para o parque e fazer o que fez. Muitas ele não matou, inclusive, muitas relataram o que ele fez. E eu acho muito interessante a fala dele. Ele é totalmente frio. Quando ele ia matar,
ele levava exatamente para o mesmo lugar, porque era aquele local que ele gostava de fazer a fantasia, que era: eu vou levar a mulher até esse local, eu vou mostrar para ela os corpos das outras vítimas, Ele tinha que montar o cenário dele. Tá vendo? Era o cenário dele que ele fazia, era exatamente isso. Ele moldava tudo para ele fazer o negócio do jeito que ele queria. Era isso mesmo. E se as mulheres xingavam, falavam que ele era asqueroso, que ele era nojento, que ele estava pleno. O narcisista não suporta isso. Então, o narcisista ele é muito frágil emocionalmente, por esta ferida, por essa dor de alma. Tá vendo como o narcisista explica? A psicopatia você não consegue explicar muito. O psicopata não. O psicopata é frio. Ele é frio. E como é que é a pessoa conseguir... É porque, assim, eu não sei se eles procuram um tratamento, enfim, mas se descobriu-se ali psicopata ou se entendeu-se como um narcisista, não tem cura. E aí ele não sente também prazer em estar em sociedade, a não ser que esteja fazendo o que ele quer ali, saciando aquilo. E como é que faz isso pra eles? Tipo, a partir do momento que ele tá perdendo tudo, ninguém mais da família quer estar perto, enfim, dane-se. Quem falou que ele tá perdendo tudo? Pra ele tá ok. Tá ok. Tipo, a pessoa é uma psicopata, ou o maníaco do parque. Foi preso, né? Conseguiu a fama. Ele é o que chegou no crime, né? Isso. É o que você falou, a ele minoria, exceção, né? É a minoria, ele né? é o 0,3%. 0,3%. Gente, é uma menina. Os outros não estão perdendo nada, muito pelo contrário, estão ganhando muito. Narcisistas estão que são mais descobertos, né? Você percebe com mais facilidade o narcisista. As pessoas se afastam mais. Aí ele só busca outra vítima e tá tudo certo? Ele vai passando de vítima em vítima. Eu tive um colega de trabalho que era narcisista. Ele tinha o mesmo modus operandi. Enrolava, não pagava, tudo. Muda só, o papel tá ali, troca quem vai desempenhar. Agora esse aqui já descobriu, eu descarto, ponho outro no mesmo papel. Esse aqui já descobriu, eu descarto, ponho outro no mesmo papel. Esse aqui. E não cansa disso? Tipo, não muda? Tipo, não sei lá, não é cansativo pra eles isso também? Eu tinha um paciente fora do Brasil. Ele queria conquistar mulheres, né? Aí ele contratava, ele te conheceu. Aí amanhã ele ia mandar flores, uma serenata, não sei o que pra você. Aí não deu certo, daqui 30 dias ele conheceu outra moça. Ele ia mandar as mesmas flores, a mesma frase, a mesma serenata, com as mesmas músicas. Mas por que você não muda? Ah, não, André, não tem tempo pra isso não. Já tá pronto o script. Não. A bocanha quem quer. Eram as mesmas músicas, era a mesma flor, era a mesma carta. Meu Deus. A mesma mensagem, só mudava o nome de cima. Era o mesmo modus operandi. Aí você falou de consultório, né? Psicopata narcisista. O psicopata, quando acontece, ele pode acontecer de um psicopata buscar terapia. Por quê? Porque ele é muito planejado. Então, ele precisa estar sob controle e ele precisa entender o que está se passando com ele. Até para que as coisas dele sejam bem-sucedidas. Então, ele adora entender os riscos que ele está correndo, onde ele está errando, como que ele faz para ele não fugir do controle e as coisas não degringolarem. O narcisista dificilmente vai buscar terapia. Porque o narcisista não assume as suas limitações. E ele não quer ser invalidado pelo terapeuta, porque a dor de alma dele é ser invalidado. Verdade. Então, o que é transferência em psicanálise? Você fala, o paciente transferiu e o papel do psicanalista é contra-transferir. Em geral, o paciente, ele projeta no analista dele a forma com que ele se relaciona na vida. Então, se ele é desprezado pela mãe, ele acha que a psicanalista vai desprezar ele. Então, isso é natural e é bom que aconteça, inclusive, isso é uma matéria, conteúdo de análise. Como o narcisista foi desprezado na infância, ele morre de medo do terapeuta desprezar ele, por ele ser quem ele é. Então, ele dificilmente procura terapeuta. Pra gente finalizar, porque já tá dando a nossa hora, deixa eu só te fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, assim, sobre sonhos recorrentes. A psicanálise, ela também olha isso, não é? Como o sonho pode ter uma importância dentro da psicanálise? Principalmente esses recorrentes, né? Você sonha uma vez por semana, uma vez por mês, é o mesmo sonho. Como que a psicanálise vê isso? Na verdade, a grande importância na psicanálise são sonhos. Tanto que o Freud escreve 2 livros, A Interpretação do Sonho 1 e Interpretação do Sonho 2. Os conteúdos inconscientes são muito difíceis de serem acessados. Você viveu algumas experiências, vou criar uma metáfora de um cômodo.
Você viveu algumas experiências na sua infância. Mas aí o seu cérebro, muito sabiamente, falou, se essa informação ficar aqui, isso aqui vai machucar ela, vai atrasar o nosso HD vai travar. Então, joga pro porão. Nós não temos condição de ver isso agora. Ah, fui abusado. Meu tio passou a mão nos meus seios. Mas ela não vai ter condição de ver isso agora, não. Ela é muito criança. Isso aqui vai gerar um trauma agora, vai gerar um problema, vai travar o HD aqui. Então, puf, joga pro porão. O nosso inconsciente é esse porão. Só que esse porão determina as minhas escolhas aqui. Só que eu não sei que é ele que está determinando. Então, eu escolho pessoas baseado no que está lá nesse porão. Só que eu não acesso o porão. Mas as informações chegam aqui e me fazem tomar decisões. Os conteúdos inconscientes, eles estão latentes. E o inconsciente, diferente do inconsciente de um paciente inconsciente que está em coma, nada ali está acontecendo na cabeça dele, não é esse inconsciente da fisiologia e da neurologia. O inconsciente de Freud, da psicanálise, ele é atuante o tempo todo. Então, você escolhe um marido parecido com seu pai. Você nem parou para pensar nisso. Mas o seu inconsciente determinou sua escolha. Então, ele está vivo e atuante o tempo todo. Qual é uma das maiores fontes de acesso ao inconsciente para Freud? Os sonhos. Os sonhos são conteúdos inconscientes vindo para a consciência. De forma difusa, misturada, confusa. Tanto que o paciente começa a fazer terapia, ele começa a sonhar uns negócios. Ele fala, nossa, mas veio uma situação. O seu cérebro fala assim, ela já está preparada para lidar. Agora tem alguém ajudando ela. Vamos descer essa informação do porão? Vamos. Puf, sonho. Eu sonhei que eu estava voando, não sei o quê, tal. Então, o seu inconsciente começa a descer as informações. E informações muito ricas. Então, sonhos recorrentes, com toda certeza, têm um conteúdo analítico muito grande. Se você sonha um sonho e esse sonho é recorrente, tem alguma coisa aí que o seu inconsciente está precisando te contar. Nossa, eu preciso urgentemente fazer uma psicanálise. Eu tenho 2 sonhos que tô sempre sonhando o tempo inteiro. Quer me contar algum? São 2 super rápidos. Sempre envolve água. A água vem, como se fosse um tsunami, leva tudo, lava tudo, mas eu sei que aquilo nunca vai me atingir, aquilo nunca vai me machucar. Eu não tenho medo como as pessoas ao meu redor têm. A água, ela vem, ela limpa. Depende de onde eu tô. Pode ser uma praia, pode ser uma cidade. A água vem e faz e vai. Não é água suja, mas ela vem e leva sempre. E o outro sonho... Peraí, vamos ficar nesse aí. Vamos, calma. Então. Vamos ficar nesse aí. Nunca tenho medo. É nunca. Tsunami? Mas ele não vem aquela onda gigante, sabe? É uma água que vai avançando. Ela vem avançando e leva tudo. Calma, né? Ela calma. Ela não é uma água que em mim ela não me causa pavor, mas as pessoas ao meu redor, elas ficam muito, muito nervosas. As pessoas ao meu redor. Eu não fico porque, não vai me acontecer nada, eu sei disso. Você tem certeza que não? Não fico irritada, não fico com nervosismo, não. Mas as pessoas ao meu redor ficam. E o que significa água para você? Eu gosto de água bastante. Praia, mar. Mas o que significa? Não tem, assim... Primeira palavra vem na sua cabeça. Renovação. Renovação. Primeira palavra vem na sua cabeça. Primeira palavra que vem na minha cabeça. Renovação. Veja se faz sentido o que eu estou dizendo. Essa água que vai tomando relevância, que vem entrando, que vai levando, inclusive as outras pessoas são atingidas por ela, mas você não e está tudo bem. A sensação é que você é uma pessoa que é muito aberta a mudanças e você não tem medo quando as mudanças acontecem, mesmo que elas sejam muito grandes. Sim. Para você, mudança é sempre renovação e é sempre oportunidade. Grandes mudanças já devem ter acontecido, inclusive na sua vida, que parecia que ia abalar estruturas. Mas você estava plena, porque você entendia que era uma possibilidade de coisas novas chegarem até você. Sim. Faz sentido? É um sonho bem recorrente. Faz bastante sentido. Quando você começar a trabalhar isso e olhar para isso, o sonho para. Porque o seu inconsciente entende, ela entendeu. Precisou fazer 70 vezes para você entender, Stephanie. E o outro é o elevador. Sempre. Sonho que eu entro no elevador, aperto um botão, o elevador sobe sempre além do que existe naquele prédio. Então, o prédio vai até o 10º andar. O elevador vai até o 74º andar. Abre a porta e é sempre um andar horroroso. Sempre tem algo muito ruim acontecendo naquele andar. Muito ruim. E nunca me acontece nada. Eu não tenho medo de ir até aquele lugar, de ver o que vai acontecer nesse lugar. A energia do andar é horrorosa. Sempre. Sempre é muito ruim,
onde eu estou. É péssimo. Mas eu tenho ciência de que nada vai me acontecer. Mas o meu sonho é como se eu estivesse meio que acordada. Eu entro no elevador, eu vejo o elevador, eu falo, eu vou sonhar que eu vou pra lá. Eu vou sonhar que eu não vou pro andar que eu quero. Aí eu aperto e o elevador sobe e eu sei que eu tô sonhando. É meio bizarro até, eu acho. Eu acho meio bizarro até. Aí eu sei que eu vou sonhar com aquilo. Não sei explicar qual que é a sensação durante o sono? O sonho? A minha sensação... Eu não tenho medo, como eu disse. Mas eu tô num lugar muito ruim. Sempre. Muito ruim. Energia muito ruim. Ou no elevador tem alguma coisa muito ruim. Uma energia muito carregada. Como eu te disse, eu sou ateia. Então não é uma questão espiritual. Mas é uma questão de o lugar ser ruim. Mas eu fico tranquila também. Não acho que vai acontecer alguma coisa comigo. E realmente não acontece nada, porque eu sei que eu estou sonhando. É meio maluco. Esse vai levar para sua análise. Não, esse você vai ter que fazer umas análises aí, Stephanie. É isso. Andréia, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Nossa, foi ótimo. Maravilhoso te conhecer. Obrigada por ter vindo. Vou falar para você, essa é a sua câmera, para você mandar seus beijos, seus abraços. Fica à vontade, viu? Gente, obrigada pela oportunidade. É um prazer, é uma honra. Tenho tentado atender todo mundo. Obrigada pelo seu carinho. Eu me sinto muito lisonjeada. Eu tinha um professor na faculdade, professor Mário, e ele dizia, minha filha, quando você achar alguém que te dê audiência, que queira te ouvir, reverencie essa pessoa. Porque é algo muito precioso que alguém pode dar para nós, querer nos ouvir. Então, reverencie sua vida. Muito obrigada por essa oportunidade. Minhas redes sociais, vocês vão pular, né? Vai estar aqui, ó. Tá aqui embaixo já está aparecendo na tela aqui o arroba para vocês. Muita gente se interessa no curso de formação em psicanálise. Eu abri um instituto há um ano atrás. Então, eu formo psicanalistas. Caso alguém tenha interesse em se tornar psicanalista pela metodologia Andréia Vermont, lá na minha página no Instagram tem o curso de formação em psicanálise. Em junho, vamos lançar uma nova turma. Essa turma atual ainda está com preços antigos ainda. Caso você tenha interesse, queira se tornar psicanalista, todas as aulas são dadas por mim. Tem um acompanhamento mensal, online e ao vivo comigo. Então, o curso é maravilhoso. Pode fazer de qualquer lugar do Brasil? De qualquer lugar do Brasil. Você não precisa ter ensino superior completo, porque é uma formação. Qualquer pessoa com ensino médio é regularizada pelo CBO, que é o Conselho Brasileiro de Ofícios. Então, é formação. Você se forma e sai psicanalista. Então, é uma super oportunidade de carreira, de trabalho. Não quanto tempo de curso? 1 ano, 12 meses de curso, depois supervisão, e você está apto a atender de novo com a minha metodologia, com a minha rigidez, com o meu rigor. As aulas, todo o conteúdo foi feito por mim, construído por mim. Não estou aqui fazendo propaganda, nem estou vendendo, é porque tanta gente me procura. Psicólogo querendo fazer supervisão comigo. Então, nós criamos esse material com o maior carinho do mundo. O material é maravilhoso, eu sou suspeita para falar. É lindo, o curso está lindo, está lindo, está lindo. Criado especificamente por mim. E o último módulo é sobre marketing, sobre redes sociais, sobre como se tornar um profissional de saúde mental de relevância e conseguir se dar bem nessa profissão que é tão maravilhosa e que ajuda tanta gente. Eu me interessei, eu já tô aqui. Vamos fazer? Você vai amar. Eu tô aqui, já falei mais. Você vai amar. Eu já tô aqui, vamos fazer, desligar aqui, já faz nossa inscrição aí, Você vai amar. Caramba! Você assiste os módulos, você fala, nossa, comecei a entender. E as minhas aulas são muito práticas, super práticas. Ao final de cada conteúdo eu falo assim, agora você vai experimentar isso aí na sua vida. Imagina que, sei lá, com seu filho aconteceu isso, isso e isso. O que é isso? Então, por exemplo, vou explicar complexo de Édipo. Você vai entender dentro da sua casa complexo de Édipo. Eu vou te ensinar na teoria, mas eu vou te ensinar dentro da sua casa. E depois vai ter um exercício prático. Você vai ter que fazer o exercício para que você entenda. Então, muito mais que formar analistas, ao mesmo tempo, você vai fazer análise. Você vai fazer autoconhecimento. Nossa, o feedback dos alunos é maravilhoso. Os alunos falam assim, gente, eu tive assim, eu tô entrando para dentro de mim, tanta coisa tá vindo à tona, porque é muito de autoconhecimento, é de formação, mas é muito de autoconhecimento. Vale muito a pena. A psicanálise mudou minha vida, eu sou suspeita de falar, né, gente? Eu passei a entender todas as minhas questões a partir da ótica da psicanálise. Então, fica aí a dica. Sim, é o que eu falei pra você. Eu gosto muito de analisar, né? Depois que eu li aquele texto de Nietzsche, que pra mim foi tão forte, que eu tatuei o final do texto. Como é que é o nome do texto? Eu quero até reler agora. Eu não lembro o nome dele, mas ele começa com há multidões em mim. Vou olhar agora. Na mesa de minha alma sentam-se
muitos, um homem, uma criança, um tolo, um sábio, um velho, eu vou, mais ou menos isso, né? E você sentará comigo e eu estarei com pelo menos um com você, né? Te darei mais ou menos um com você. E ele também fala do lado ruim. Falei, mas não se iluda, eu também tenho um lado ruim, um lado que me envergonha, um lado que eu não gosto que saia. Mas, se ele sair, saiu. Então, gente, é muito legal esse texto. E você sabe o que acontece? Já que você me deu a oportunidade de falar sobre psicanálise, qual que é a intenção? Hoje eu recebo, vou mostrar aqui, são centenas de pacientes querendo fazer análise comigo. Sim. Obviamente, eu não consigo atender. Não é uma promessa, mas é um fato. A partir de janeiro, a primeira turma que se formar, com a minha metodologia, a minha ideia é trazer esses psicanalistas para o meu instituto, para trabalharem comigo, para que essas pessoas possam ser atendidas. Claro. Então, a minha ideia é formar psicanalistas para trabalhar. Então, assim, as pessoas de confiança na minha metodologia. Hoje, sem brincadeira, você viu tanto que as pessoas brigam. André, por favor, indica alguém. Eu não tenho quem indicar. Então, as primeiras turmas que se formarem vão receber, assim, churrada de paciente, que é a coisa mais difícil, né? Porque hoje, para o profissional de saúde mental, o difícil é o comercial, é trazer. Eu brinco assim, depois que está deitado no divã, a gente se garante. Mas o difícil é chegar. Eu passei por isso há um ano atrás. Coisa mais difícil é ter paciente. Agora eu tô te falando aqui que tem centenas de pacientes todo dia procurando. Você merece. Gente... Mas nem... Você percebe que não é por mim? Eu quero trazer os colegas. Olha como as coisas acontecem. E você, com o seu trabalho, o seu conhecimento, acabou ficando uma pessoa extremamente conhecida, onde tantas pessoas te buscam e você tá dando oportunidade para mais pessoas fazerem... Não, venham fazer um curso, vão trabalhar sobre a minha supervisão e... Eu falo para os colegas, eu quero abençoar a vida de vocês, eu não vou ganhar nada com isso. Não vou ganhar nada com isso. Eu preciso ter gente que atende o meu povo. Do meu jeito, do jeito que eu confio. Sim. Então, tá aí. É isso então, gente. Vejo vocês no próximo domingo. Se gostou, não esquece de deixar aquele like aqui no canal. Se inscreve. Vamos ter uma nova profissão. E assim que eu desligar, eu já vou fazer a minha matrícula no curso. Que eu já vou procurar isso. Que eu preciso... E preciso ir num psicanalista também para ver esses meus sonhos aí que tá... Até porque quem faz o curso tem que fazer análise. Então. Eu tô precisando resolver umas coisas aqui. Gente, vejo vocês no próximo. Um beijo e tchau.